Clica na nossa live, acompanha, participa, som e imagem para você no facebook.com/BandRS. Rádio Livre, programa bombando, transmitido ao vivo, direto dos nossos estúdios aqui no Morro Santo Antônio, sede da Band em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sempre para Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Cremers, estado de alerta pela saúde. Delinea ambientes planejados. Móveis sob medida, alto padrão de qualidade. Acesse delinea.com.br. Cindy Lojas Porto Alegre, faz o varejo mais forte. Banricap, vá a uma agência Banrisul e programe o seu sonho. Setserg, Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística no Rio Grande do Sul. Juntos fazemos mais e melhor. Badesul, agente da valor para o Rio Grande crescer. E Lamb Engenharia e Gestão, planejando obras, entregando soluções. Também são nossos parceiros Hotéis Express, Domênico, Sescom RS e Casco Blindagens Automotivas. Lembrando que as senhoras e os senhores participam pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes, 993660949, mandando mensagens de texto ou de voz. Vereadora Mônica Leal, do PP, ou hoje Progressistas, né? Progressistas. Hoje é Progressistas. Até eu me esqueço, mudou o nome. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Diego, muito contente, mais uma vez estar aqui no programa Rádio Livre, com os meus colegas, com Janta, com a Adelia, com o meu novo colega, eu digo novo porque é do novo, né? E é jovem também, o Camozato. Enfim, obrigada pelo convite. Obrigado. Também conosco, Felipe Camozato do Novo, bem-vindo. Obrigado, Diego. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde aos colegas de mesa. É um prazer estar aqui de novo, agradeço pelo convite e aí estou pronto para uma boa conversa sobre Porto Alegre e Estado. Vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos os ouvintes, o Adeli, o Camozato, a Mônica. Né? Com certeza teremos uma tarde aí para discutir a nossa cidade, o Estado e também algumas coisas do Brasil, aí, onde vamos ver como se encontra aí a nossa cidade, o nosso Rio Grande do Sul. Vereadora Delicel, do PT, boa tarde. Boa tarde. É tremendamente importante essa janela que você abre aqui para nós, especialmente para discutir as questões de Porto Alegre. Não só seus problemas, mas como enfrentá-los, mas também dedicar algum tempo às coisas boas que nós temos e que temos que preservá-las. Bom, vamos lá. Eu vou começar com uma rodada, tá? Com vocês. Antes, uma informação importante, agora do final da manhã. Nós vamos falar da cidade, vamos falar da aldeia aqui, evidente, mas uma informação importante que diz respeito ao governo do país hoje mais influente do planeta, que são os Estados Unidos. Donald Trump demitiu o seu secretário de Estado, que é a figura mais importante na gestão depois do presidente da República, secretário de Estado. Decisão de tirar Rex Tillerson da chancelaria também vai resultar numa drástica mudança da equipe de segurança nacional do presidente. O atual diretor da CIA será o novo chefe da diplomacia americana. Porra, guerra fria total. E realmente pegou a todos de surpresa, porque Rex Tillerson, um grande executivo, tinha sido CEO de uma empresa petrolífera. Ele foi uma surpresa, né, quando Trump o anunciou, mas diz que as diferenças dele com Trump tornaram, em assuntos-chave, por exemplo, como o acordo nuclear dos Estados Unidos com o Irã, tornaram a permanência insustentável. É um assunto que vai repercutir muito aí nos próximos dias. O secretário de Estado americano é uma espécie de chanceler, é o cara que negocia dos Estados Unidos com o mundo, né? Enfim. Bem, pergunta, vou começar com a Mônica, tá? E aí vamos fazer uma rodada. Me permitam, eu sou old school. Vou começar com as damas, tá? O melhor e o pior da administração Marquesan, Mônica Leal?
Bom, vou começar pelo melhor. Hoje eu participei de um evento no Paço e eu fiquei muito contente com o novo projeto, com a lei anti-vandalismo, que o prefeito sancionou na manhã, às 9h30 da manhã, quase 10 horas. E eu que defendo muito a longa data esta questão de que a pichação é um crime, são pequenos delitos que são portas de entrada para crimes maiores, eu fiquei muito feliz porque ele focou a atenção nesta questão que destrói o patrimônio público, o patrimônio privado, enfim. Eu já tinha lá atrás, eu sou a responsável pelo Disque Pichação no governo Fogaça, fiz uma indicação e o Fogaça aceitou de bom grado, e o Disque Pichação ele serve para denúncias nesses casos de pichação. E depois eu também entrei com um projeto de lei, que hoje se tornou já lei, que a Marquesã sancionou, que é o aumento das multas, né, para esses vândalos, destruidores. E agora o Marquesã ele sanciona esta lei anti-vandalismo, que tem uma série de artigos muito interessantes, o lixo, colocar a obrigação das pessoas, enfim. Eu recomendo que todos conheçam esta nova lei, e eu quero dizer assim que me lavou a alma, porque nós temos que dar bons exemplos, tem que valer a pena ser cumpridor de normas e de leis, ou seja, simplesmente a Secretaria de Segurança de Porto Alegre, que atua hoje nesta questão, Diego, ela agora ganha maior competência, amplia as possibilidades de atuar, ela ganha novas atribuições, então é um espaço de atuação. Eu fiquei muito satisfeita. O pior do governo do Marquesã, eu vou te dizer assim, Mônica, não falo aqui como presidente em exercício, mas como política, como cidadã, é a dificuldade que ele tem de escutar, de colocar em prática as tuas sugestões, as tuas ideias. No caso, vou te dar como exemplo, eu fico muito preocupada com os buracos da cidade de Porto Alegre e com a capina alta. Eu sei que o caixa da prefeitura está em vermelho, a situação não é fácil, mas eu penso que nós temos que ter criatividade. Então eu levei uma ideia para ele esses tempos da gente fazer um mutirão com os empresários da construção civil e começar a tapar buracos, enfim, eu fui bem animada com essa ideia, mas ele cortou de vez, assim, ele disse que é impossível, que são muitos os buracos. E eu vejo essa dificuldade dele aceitar as tuas sugestões, ouvir, começar pelo pequeno para depois ir para o grande, sabe? É a mesma coisa do viaduto, Otávio Rocha, que seria um grande projeto e não se pode começar pelo pequeno. Mas é isso, enfim. Perfeito. Vamos continuar. Começamos com a Mônica. Vereador Cláudio Janta, do Solidariedade. O melhor e o pior da administração Marquesã Júnior. Olha, o melhor do prefeito Marquesã Júnior, eu acredito, era o seu programa de governo, que foi apresentado durante a campanha. Era uma questão boa, né? O prefeito, durante a campanha, no seu programa de governo, apresentou que durante a sua gestão não teríamos aumento de impostos, né? Teríamos uma diminuição drástica de ICC, né? A cidade começaria a respeitar as diferenças, teria um diálogo grande com a cidade, né? A prefeitura iria fazer bem mais com menos, né? Ia valorizar o servidor público, ia impor um teto na prefeitura de Porto Alegre, ia resolver as questões dos moradores de rua e ouvir a cidade. Isso seria o melhor. Isso era o ideal do seu programa de governo, né? Alguns tópicos do seu programa de governo, principalmente a questão de não aumentar impostos, né? O pior do seu governo é a completa falta de diálogo com todos os setores da sociedade, iniciando pela Câmara de Vereadores, com a imprensa, com todo mundo é culpado de alguma coisa na cidade de Porto Alegre, menos a sua gestão.
O Trump, eu acho que está demitindo agora, eu sou o seu terceiro ministro, ou quarto ministro, só que o Marquesan já demitiu 18 ou 19 secretários ou pessoas estruturantes do seu governo, importantíssimas do seu governo, né? Demitiu o seu procurador, uma pessoa de brilhante saber jurídico, que assessorava, demitiu a pessoa que fazia toda a interlocução com a Câmara de Vereadores e os outros poderes, demitiu a secretária que queria resolver a questão dos moradores de rua, da questão de acessibilidade de Porto Alegre, do social da cidade de Porto Alegre e por aí afora. Então eu acho que o principal projeto do prefeito é aumentar impostos na cidade de Porto Alegre. Não é uma saída para outra coisa que não seja aumentar o IPTU, e todos os cálculos provam que aumenta os impostos na cidade de Porto Alegre. O prefeito não tem outra saída para a nossa cidade que não seja o conflito. Então eu acho que isso é o pior, né? Uma cidade que busca somente o conflito e não busca saída e respaldo para melhorar a vida do povo de Porto Alegre. Adeli Cel, do PT, o melhor e o pior da administração Marquesan? O pior que seja um governo, nunca um governo é 100% ruim. O governo Marquesan tomou algumas atitudes que qualquer governo deve tomar. Na escolha de secretários, eu localizo talvez o melhor momento, a escolha do secretário da Saúde, que apesar de alguns problemas aqui ou acolá, inclusive algumas divergências, ele tem se mostrado um secretário operante, um secretário que está fazendo a diferença. Então a gente não pode ser sectário, entende, por ter uma diferença aqui ou ali, dizer que é ruim, porque ninguém presta, coisa do tipo. Os meus colegas já localizaram o problema central do ocupante do Paço Municipal. É a sua intransigência, é a falta de diálogo. Ontem ele levou uma chamada pública da governadora Ieda sobre essa questão de não dialogar com a Câmara. E essa é a grande questão, por isso que o serviço não funciona. Quer dizer, ele tinha para ser o procurador-geral do município um dos juristas mais capazes que eu conheço, tá? Então, isso o Janta já localizou, tá? O Bruno Miragem, ele podia ter dado essa diferença, porque ele tinha esse trânsito com vários procuradores, podia fazer. Nós temos vários procuradores brilhantes, por sinal eu estou lendo aqui uma matéria sobre o direito urbanístico, e eu comecei a ouvir, é uma procuradora do município de Porto Alegre, e assim nós temos vários, né? E aí você vê a questão do viaduto que foi mencionado. Para nós é uma afronta. Nós mandamos 13 pontos para o prefeito, tranquilos, discutimos todos os vereadores, houve unanimidade, não deu retorno. O Walter está de licença, a Mônica assumiu agora, mas a ideia que nós aprovamos é que o prefeito, alguém vem explicar, afinal de contas, aquilo ali está impedindo a passagem do centro para o resto da cidade. Tá? Ali, eu passo todos os dias ali, eu vejo a junção da indignidade do ser humano, entende? Com todas as tragédias possíveis. Tá? Além da questão da violência, dos assaltos, do crack, pessoas alucinadas, doentes e infelizes, está tudo ali. Tá? Isso não pode continuar assim. E não é só isso. A cidade está abandonada, não tem serviços. Não tem dinheiro, mas tem coisa que não precisa de dinheiro. Organizar o centro da cidade é só colocar em funcionamento a relação das várias fiscalizações com a Brigada Militar, com a Guarda Municipal. Então, eu fiz isso em 2003, 2004, era uma situação semelhante. O centro estava a Bangu. Hoje está Bangu, você não consegue caminhar na água da praia. E a gente vê ali que é um problema não só de desemprego, entendeu? Isso já existiu outras vezes. É um problema de falta de organização da cidade. Tá? Então acho que é muito ruim. É o comportamento do prefeito em primeiro lugar, que acho que é a desgraça que nós estamos vivendo. Vereador Camozato, do Novo, o melhor e o pior da administração Marquesan?
Bom, começando pelo pior, eu acho que o pior... Acho que a vereadora Mônica colocou muito bem. Eu acho que o pior que fica mais evidente, a população tem sentido bastante, é essa dificuldade de dialogar. Dialogar com a cidade, dialogar inclusive com a sua base, dialogar inclusive com a sua equipe. A perda de secretários, ressaltado também pelo vereador Janta, é algo que vale ser destacado. E debater esses problemas, estar mais presente junto à Câmara Municipal. Acredito que foi só uma vez que o Marquesan esteve na Câmara Municipal, logo depois da sua posse. O contato do Executivo, da Prefeitura com a Câmara, ele é muito indireto e, na minha opinião, é bastante escasso. Isso faz com que o prefeito tenha amargado aí diversas derrotas ao longo do ano nos projetos que a Prefeitura almejava ver aprovados. Então essa dificuldade de dialogar, de construir junto com os vereadores, de conseguir estar próximo para solucionar dúvidas e, consequentemente, conseguir articular melhor as votações, para mim tem sido aí o pior do governo Marquesan nesse primeiro ano e que torna essa percepção da opinião pública, né, quando a gente conversa com as pessoas na rua, muito latente de que foi um primeiro ano onde pouca coisa aconteceu, onde parece que Porto Alegre não avançou muito. E o melhor, na minha opinião, é a coragem que a Prefeitura teve desde o início do seu mandato para tocar naqueles temas que muitas vezes são impopulares e que não eram tocados. E aí eu destaco, primeiro, a questão do funcionalismo, né, todas as regras e muitos privilégios que existem no funcionalismo municipal e que há muitos anos já existiam e comprometiam as contas da Prefeitura e que não eram tocados. Hoje a gente está beirando os limites da lei de responsabilidade fiscal em gastos com pessoal. A gente também tem um problema muito sério com a nossa Previdência do município, que também foi tocada por essa gestão e que também exigiu coragem. No primeiro momento que partiu aí, teve uma ajuda da Câmara para aprovar o aumento da alíquota da Previdência de 11% para 14%, mas que vai precisar de reformas muito mais estruturais, uma vez que o déficit projetado para esse ano da Previdência é de cerca de 10% do orçamento, 770 milhões, o que é quase a mesma coisa que se gasta com educação no município. Então a gente acaba gastando com Previdência do município, com servidores aposentados, quase ao mesmo valor que a gente acaba gastando nas salas de aula, lembrando que Porto Alegre é uma das piores cidades dentre as capitais brasileiras nos índices de educação básica e fundamental. Então, seriam esses pontos que eu colocaria melhor e pior. E puxando um gancho só no que a vereadora Mônica colocou sobre a lei do antivandalismo, que foi hoje está aí na imprensa, né? Eu acho que é um grande avanço, e isso vale destacar. O trabalho que a Secretaria de Segurança vem fazendo é um trabalho bem interessante de se acompanhar. Assim como a vereadora Mônica, eu e alguns outros vereadores, a gente tem falado bastante sobre essa importância da Guarda Municipal ter mais autonomia e ter mais protagonismo nas ações de segurança da cidade. Aliás, segurança que é o principal ponto que a população que paga impostos quer ver solucionado. Afinal de contas, é a raiz, né, é a raiz de todo o Estado, né, de formação de um Estado, é prover segurança para a sua população. E trago aqui uma notícia da Prefeitura de Curitiba, não sei se os colegas estão a par, mas o prefeito Rafael Greca, de Curitiba, está em Brasília nesse momento, tentando convencer o presidente Michel Temer a revogar um decreto de 2004 que basicamente impedia que as guardas municipais Brasil afora não pudessem portar armamento de calibre restrito à polícia e a militares. No caso, ele quer que a Guarda Municipal de Curitiba possa portar pistolas .40 e não apenas os calibres 380, para que tenha um poder de fogo maior e consiga fazer um poder de polícia ainda mais forte, complementando o trabalho da Polícia Militar do Estado do Paraná. Porque a impressão que a gente tem é que só um lado avança, o da bandidagem. Exato. Então nós temos que trabalhar justamente para apoiar esse tipo de ação. Nós precisamos cada vez mais aparelhar, e a Guarda Municipal ela tem que ter mais competências para atuar, enfim, agir. Eu me lembro que no governo Fogaça foi que se armou a Guarda Municipal. Eu era vice-líder do governo, a Clênia Maranhão era líder, e nós trabalhamos até lá a Guarda não usava armas. Então vai se evoluindo, as coisas vão mudando e nós temos que acompanhar. Ora, se só um lado, tá, neste país tem avançado, que é o da bandidagem, nós precisamos tomar providências imediatas, tá certo? Claro. Bom, ficou claro aqui na mesa que o prefeito tem uma dificuldade de diálogo, é da natureza dele.
Mesmo com pessoas que até a Mônica apoiou, né, Mônica? Apoiei muito, garimpei votos, levantei bandeira, trabalhei muito. O meu partido, Diego, o PP, conduziu o Nelson Marquesan à vitória, porque o PP é um partido grande, organizado, o vice é nosso. Tá? Então, é claro, e eu escutei em inúmeras reuniões que o PP seria protagonista deste projeto de governo. Tá? Então eu quero te dizer assim, que é com surpresa que eu assisto essa dificuldade, tá, de diálogo e uma coisa eu quero deixar bem claro, eu tenho muito a linha do meu pai. Tá? Eu falo uma vez, 2 vezes, agora não sou pedinte. Não vou ficar batendo na porta de ninguém, seja lá quem for, para me fazer ouvir. Né? Claro. Agora deixa eu colocar uma questão para vocês aqui. O Marquesan já está 1 ano e 2 meses, hoje os problemas da cidade são dele. Não adianta querer terceirizar para os anteriores. Sim. Isso é o que a gente sabe, sempre acontece assim. O sujeito tem 6 meses para mostrar as coisas, arrumar minimamente a casa, mas hoje os problemas são dele, ele é o responsável. Eu acho que a título de justiça vale dizer que a questão financeira ela é bem complexa. Né? Sim, pois aí que eu ia chegar, Camusato. Só que o que a administração municipal argumenta é que recebeu a prefeitura quebrada. E aí os números divergem um pouco, se fala em 500 milhões, 700 milhões, teve uma reportagem que falava em 1 bilhão se botar o déficit previdenciário municipal. E aí? Vou pegar o gancho do Camusato. É evidente que o problema financeiro não é um problema Nelson Marquesan. É também um problema Nelson Marquesan, inclusive por essa turrice que ele tem. Mas o falecido secretário Udzig, em 2002, escreveu um texto que foi um arrasa-quarteirão, porque esse texto vazou para todo mundo, e ele dizia que a partir de 2013, Porto Alegre, se não tivesse um incremento na sua economia, etc e tal, iria começar a entrar numa roda de dificuldades. Foi alertado. Por isso que já no governo Verle se tirou a bimestralidade, que eu acho que era um exagero, porque ninguém pagava bimestralidade. Nós fomos duramente criticados na época, perdemos voto, talvez a nossa eleição perdida tenha sido fruto, inclusive, disso, porque os funcionários públicos em Porto Alegre têm um peso impressionante, né? Porque a capital, porque isso influencia, porque tem muito servidor de outras áreas também, portanto é uma cidade de serviços, de servidores, e também foram feitas muitas coisas que de lá para cá que eu acho que não deveriam ter sido cuidadas. O aumento de CCs foi sempre muito grande. O governo passado, vamos ser claro, tinha CC para dedéu, tinha carro para secretário, subsecretário, para diretor, não sei o que lá. Tinha telefone celular sem controle, alugava-se qualquer coisa. Teve problemas também, não vamos dizer que os outros não tiveram problemas, porque é muito fácil. Mas não é assim também, né, Diego? Todos os grandes partidos passaram pela Prefeitura de Porto Alegre. Alguns fizeram mais, outros fizeram menos. Agora, aqui tem problemas, como você bem colocou. Tem questões que são atinentes ao atual governo. Não adianta dizer que foram os outros. Nós temos que pegar o touro à unha e resolver esse problema. Essa questão de serviços. Tem que ter um planejamento. Sem planejamento, nós não vamos resolver. Pode botar mais não sei quantas equipes. Vamos pegar o seguinte: o governo teimou em acabar com o DEP. Ninguém sabe onde está o DEP. Ninguém consegue enxergar. Então o DEP tem 7 equipes na Zona Sul, o DEMAI tem 6. As equipes do DEMAI fazem 5 vezes mais. Por quê? O DEMAI tem uma estrutura profissional, é uma autarquia que sempre existiu, sempre trabalhou. O pessoal do DEP bate cabeça, entende? Não consegue se achar, entende? Não tem um comando. Por isso que eu participei ali na Cruzeiro, Janta, lá do Marcico, do colégio ali, os caras foram consertar um negócio, no dia seguinte estava quebrado, quer dizer, não se tem controle das coisas, entendeu? O tapa-buraco que foi feito ultimamente, gente, é uma vergonha, entendeu? Qual é a fiscalização que tem dos tapa-buraco? Nenhuma. Então, tapa-buraco tem que ter fiscalização. O asfalto tem que ser de qualidade, tá? Porque nós estamos pagando conta. Primeira chuvinha que dá, abre o buraco, o mesmo buraco abre de novo.
Quer dizer, eu vi obras feitas no Sarandi, Diego, pelo amor de Deus, quer dizer, o tamanho da boca de lobo era para ser tantos centímetros, tinha metade daquela centimetragem, quer dizer, não houve fiscalização, quer dizer, é um problema de comando. Esse negócio que ele teimou, diminuir secretarias e não sei, comando, supracomando, ninguém se entende. Nos serviços eles não estão se achando depois de 1 ano e 2 meses, vamos ser claros. Vamos ser claro. Eu acho que os números traduzem isso de certa forma, Adeli. Estava conferindo aqui a questão da parte orçamentária do município. De todas as receitas municipais, aí a gente fala sobre um percentual do IPVA, do ISS, do IPTU, né, e do ITBI. Só o ITBI teve queda. Né? E a queda ela é um reflexo claro de que a atividade econômica, especialmente ligada à construção civil e imobiliário, que são uma mola propulsora da economia, ela parou. Está completamente parada. E quando isso parou no primeiro ano Marquesan. Esse é um reflexo claro do primeiro ano Marquesan, já que esses números eles são números agora do ano passado, que foram apresentados recentemente na Comissão de Finanças e Orçamento pelo secretário da Fazenda, Leonardo Busato. Isso mostra uma grande preocupação, que a cidade precisa aumentar sua arrecadação, mas ao mesmo tempo ela tem deixado a desejar no que diz respeito à liberação de muitas das obras e empreendimentos que proporcionariam arrecadação para o município. E aí vale também destacar e parabenizar o trabalho que tem sido feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no sentido de fazer a liberação cada vez mais rápida de alvarás e licenciamentos de empreendimentos, para que a gente tenha cada vez mais empreendimentos arrecadando e empregando no município. Sinal marcou 2h30, 25 graus 4 décimos. Vamos a um breve intervalo, primeiro do programa, e já voltamos com Cláudio Janta, Felipe Camozato, Adeli Cel e Mônica Leal. Rádio Livre. É Rádio Bandeirantes. Agora você pode ter a blindagem premium da Casco com pagamento financiado e sem entrada. A Casco Blindagens Especiais é a mais nova parceira da Unicred. Os associados Unicred poderão financiar 100% da blindagem em até 60 meses. Casco. Segurança e sofisticação em blindagens automotivas. Ligue 3237-9550 e informe-se. O SENGE convoca todos os engenheiros, geólogos e geógrafos que atuam nas empresas vinculadas aos patronais CICEPOT e Sinaenco para a importante Assembleia Geral. Na pauta, a discussão da Convenção Coletiva 2018. Compareça e participe da valorização da sua categoria. Dia 15, quinta-feira, a partir das 18 horas, na sede do SENGE, na Érico Veríssimo 960, esquina Visconde do Herval. Estacionamento gratuito. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. A Lambi Engenharia é uma empresa com mais de 30 anos de atuação e especialista na construção de obras industriais e corporativas. Figura entre as 20 maiores da região sul e se destaca pela qualidade de seus projetos e capacidade de gestão e planejamento dos empreendimentos que realiza. Foi recentemente agraciada com o prêmio Projeto do Ano pelo PMI, devido à sua liderança e ao uso de melhores práticas em gerenciamento de projetos. Faça como os maiores clientes do Brasil. Tenha a melhor gestão e planejamento em suas obras. Lambi Engenharia e Gestão, planejando obras, entregando soluções. O crescimento de mais de R$1 bilhão na arrecadação do ICMS em 2017 em relação a 2016 comprova que o investimento na Receita Estadual, uma das 5 alternativas apresentadas pelos auditores fiscais para ajudar a superar a crise, é benéfico ao Estado e à sociedade. Um golaço! O Rio Grande do Sul ainda precisa de mais reforços. Vamos torcer para que a escalação seja vitoriosa. Saiba mais em www.5receitas.org.br. Bandeirantes. Rádio Livre. Bandeirantes. Duas horas 32 minutos, 25 graus 3 décimos em Porto Alegre, uma belíssima tarde de sol. Estamos no ar para Zafari e Bourbon, Cremers, Deline Ambientes Planejados, Cindy Lojas Porto Alegre, Banricap, Setsergs, Badesul e Lambi Engenharia e Gestão. 2h33, a hora certa é para Hotéis Express, agora no Centro Histórico, ali na 7 de setembro 661,
e a temperatura de 25 graus 4 décimos é para Domênico, para quem quer presentear com estilo no Iguatemi e Moinhos Shopping. E Sescom RS, 30 anos a serviço da sociedade. Conosco no programa, Felipe Camozato, vereador do Novo, a vereadora Mônica Leal, do Progressistas, o vereador Adeli Cel, do PT, e o vereador Cláudio Janta, do Solidariedade. Mais uma questão aqui para os nossos prezados convidados. Sempre que numa roda se fala da administração, verdade seja dita, tem muita gente frustrada com o Marquesan. Gente que acreditou no Marquesan e que está frustrada. Mas tem muita gente que diz o seguinte, mas vocês queriam o quê? Que o cara resolvesse 10 anos, 15 anos de problemas em um ano? E com essa Câmara de Vereadores aí, a gente volta e meia ouve nas rodas. Mas por que isso aconteceu? Mas concordas que isso acontece, né, Mônica? Eu não só concordo, como assino embaixo. As pessoas, muitas vezes, elas atribuem o fracasso da gestão à qualidade, vamos dizer assim, do parlamento, da Câmara de Vereadores. Assino embaixo que ele disse isso, ele passou isso. Mas a Câmara de Vereadores, eu vou dizer o seguinte, que como a Mônica, eu fiz campanha para o Marquesan no segundo turno, né? Eu fui líder do seu governo por 8 meses, e quando o prefeito abriu mão do teto de 19 mil que a Câmara aprovou, a Câmara deu cheque em branco para o Marquesan nos primeiros meses de governo. Nós aprovamos a reformulação do governo que o prefeito pediu, nós aprovamos a reformulação do Previnho para que o prefeito pediu, nós fizemos várias coisas que o prefeito pediu. Agora, quando o prefeito abre mão de um teto que a Câmara aprovou um teto de 19 mil. Quanto era o teto que ele queria? 19 mil. É o salário do prefeito. Nós aprovamos o teto de 19 mil. Aí entrou uma emenda de um vereador lá que levava isso para dia eterno, 30 e poucos, 40 e poucos, que é hoje. Hoje não tem teto no governo, no município de Porto Alegre. E o prefeito, nós conseguimos votos para manter os 19 mil, para derrubar a emenda do vereador, e o prefeito disse, não, derrubem o meu veto. Qual vereador? Cite o vereador, por favor. Nem me lembro de quem era a emenda. Sei. Era um grupo de vereadores, eu acho que era o Ferronato, o doutor Tiago, acho que era um grupo de vereadores. E nós conseguimos 19 votos. Nós tínhamos 19 votos para derrubar a emenda do vereador e manter o teto de 19 mil. E o prefeito me chama na prefeitura e disse assim: derrubem o meu veto. Eu disse para ele: o seu governo está acabando hoje. O seu governo está acabando hoje. O seu governo está acabando hoje. Eu disse isso com essas palavras para o prefeito Nelson Marquesan. O seu governo está acabando hoje. Porque nós estávamos começando, quando o Felipe fala isso, que tem que mexer na estrutura do funcionalismo público, nós estávamos começando a mexer na estrutura do funcionalismo público. Nós íamos mexer na gratificação de quem ganha muito, nós íamos mexer na função gratificada de quem ganha muito, nós íamos fazer um programa de demissão voluntária para quem ganha muito. Mas isso é a bandeira que o prefeito fala? Só que o prefeito fala da boca para fora. Quando eu te digo isso, que na campanha era uma coisa, eu fiz campanha para o prefeito no segundo turno, andei com ele por vários bairros de Porto Alegre, eu fui seu líder por 8 meses, o prefeito cedeu. Porque disse que ia arrecadar mais do ITBI, nós vimos vários prédios surgir em Porto Alegre. Por que não arrecada ITBI? Por que não arrecada IPTU? Há uma grande quantidade de IPTU em Porto Alegre que não é pago, ISS que não é pago. Por que nós temos que aumentar a planta de IPTU em Porto Alegre, se aumentou a arrecadação de IPTU em Porto Alegre? Nós aprovamos o refis do ISS, que está introduzindo 50 milhões no caixa da prefeitura. Fomos nós que defendemos. Eu fui um dos que fui à tribuna para defender. Eu fui o relator do empréstimo dos 120 milhões. Nós apoiamos todas essas medidas. A questão de IPTU, o prefeito tinha os votos para mexer na planta de valores. Nós colaboramos com uma emenda que era fundamental, que tinha um certo furo na tabela, entendeu? E a própria base do governo, por ele não ter feito essa discussão com vários vereadores, ele não conseguiu aprovar. Agora, a planta de valores, ela não pode ser mexida do jeito que quer ser mexida. Nós estamos já entrando agora no mês de março. Nós temos que ter 4, 5 meses de discussão de uma mudança de uma lei dessa magnitude. Mas não é aumento de carga tributária essa mexida na planta? É aumento de carga tributária. Claro que é. Aliás, esse o projeto não, de certamente IPTU, seja, mas convenhamos.
Eu moro no centro, o meu IPTU é bem mais caro do que certas residências no Moinhos e na Carlos Gomes. Então, a planta deve estar defasada. Agora, não pode ser do jeito que queria ser. Tem que a ser roldão, por exemplo, pontual, o tem que centro ser uma coisa, histórico. A readequação da planta. Por exemplo, tem que ser... nós tínhamos um acordo, tem a emenda do Sequim que foi discutida conosco. O centro histórico ampliado, ele já paga um IPTU muito alto, porque é ali que as edificações estão consolidadas há anos. Mas ela estava dentro da zona fiscal 1 e que constava um aumento. Nós iríamos quebrar os hotéis tradicionais de Porto Alegre todos, absolutamente todos. O Plaza que paga 350 400 mil iria pagar 800 milhões. Tem estacionamento. Eu moro num edifício... Isso estava previsto no plano do prefeito. Sim, que tá. O projeto do IPTU ele tinha uma Era série de tábula problemas rasa. gravíssimos. Né? O IPTU é calculado sobre a planta de valores, sobre também os valores de metragem quadrada, de condições da construção, enfim, tudo mais. A tabela de valores que diz respeito à qualidade da construção em metragem quadrada, ela foi atualizada em 2013. Então é até inverídico dizer que o IPTU não é atualizado desde 91. É uma meia-verdade. Uma parte é verdadeira. Uma parte é verdade. Isso é importante. Houve uma atualização em 2013? De uma parte da fórmula de cálculo, sim. Uma parte, porque o cálculo do IPTU é um eu composto. Passei a pagar mais, eu sei. Das famílias, dos porto-alegrenses, está vivendo uma situação financeira terrível, a economia está estagnada. Se nós andarmos pelos bairros, as placas que mais são vistas é aluga-se, vende-se, passa-se o ponto, famílias tirando filhos de colégios particulares, abrindo mão do plano de saúde, vendendo carros. Então o momento é péssimo para qualquer aumento. Aí eu faço uma pergunta, se a readequação é tão importante, como já foi falado, que se faça de maneira pontual. Não pode ser a roldão. Outra questão que eu trago aqui, eu solicitei agora, enviei um documento para a prefeitura solicitando a relação dos maiores devedores da Fazenda Municipal. Isso também a gente sabe que tem. Nós estamos com caixa em vermelho, vamos cobrar essa gente que deve. Não é assim? Eu sei que tem grandes devedores, tem valores. Então, é preciso usar todas as maneiras, a criatividade, colocar tudo em prática, mas nós não podemos penalizar essas pessoas que já estão tentando se adaptar a esse momento econômico, a essa organização financeira, que foi drástica. Isso aí é real. Diego, desde agosto, desculpa, Felipe, desde agosto a Câmara está pedindo para o governo o seguinte: nos mostre cálculos de defasagem do IPTU. A amostragem de IPTU. Nós pedimos várias vezes, não foi não foi 2 vereadores, não foi 3 vereadores que pediram amostragem de cálculos de IPTU. Até hoje, a prefeitura não conseguiu nos fazer amostragem de cálculos de IPTU. Nós queremos ver, demos exemplos ainda. Nos façam cálculos de amostragem por região de Porto Alegre de IPTU, que realmente não vai ter aumento. Não conseguiu nos fazer esses cálculos, que vai ter aumento de IPTU. Porque é 2 cálculos, um do terreno e outro da área construída. É 2 cálculos, um do terreno e outro da área construída. Se acoplam. Se acoplam. Então vai ter aumento de IPTU. Funcionários da prefeitura fizeram esses cálculos e disponibilizaram para vereadores. Então vai ter aumento em todas as regiões de Porto Alegre. Então uma pessoa que mora na Lomba do Pinheiro, que paga hoje R$300 de IPTU, vai pagar R$1.000 e poucos, R$2.000. Não é à toa que saiu reportagem no início do ano em todas as redes de televisão dos aumentos abusivos. Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, que fizeram essa correção de planta. E agora, como é que está? Em que pé está isso aí? A prefeitura continua não apresentando cálculo para ninguém. E continua com o mesmo projeto. O mesmo projeto. A Câmara vai fazer. Esse mesmo projeto. A Câmara vai discutir isso. E aí chega no problema que a gente tinha falado. Nós propusemos o seguinte, nós propusemos que o prefeito organizasse internamente seu grupo de trabalho sobre essa questão. Nós faríamos uma comissão especial que seria de 3 meses, em princípio, para fazer um amplo debate. Faríamos algumas audiências públicas para as regiões, as zonas de fiscais do município, e nós tentaríamos construir uma coisa que seria de bom senso. Estender possíveis aumentos ao longo do tempo, de alguns anos, e corrigir
as possíveis distorções. Vamos ser claros, existem distorções, Diego? Existem distorções, vamos ser claros, existem. Por quê? Porque isso não é tão simples calcular. Eu digo, onde você tem uma região antiga, isso está mais ou menos consolidado, né? Como o centro histórico, o quarto distrito, Cidade Baixa. As zonas novas, porque tiveram um incremento, não necessariamente você captou exatamente esse aumento. Então, tu tem que fazer cálculos, você tem que redimensionar as regiões. Tudo isso é possível fazer, isso não é coisa do outro mundo. O problema é que há uma teimosia em não explicitar o que de fato existe. Não há má vontade da Câmara. Não há má vontade, Diego. E aí a situação muito constrangedora, Diego, que foi como tu abriu falando, que em muitas rodas, né, as pessoas falam que a culpa é da Câmara. Né? Eu vou te dizer, eu não sou vereadora neste mandato só. Eu sou, o Adeli também, o Janta também, o Felipe que é novo, né? É o meu terceiro mandato, sendo que o primeiro que eu sou titular. Eu nunca em toda a minha vida, eu tinha escutado algo igual, de colocar a culpa na Câmara. Nós estamos ali para ajudar. Agora nós temos que pensar nos porto-alegrenses. Deixa eu te cortar lamentavelmente, pedir licença, vamos entrar em rede RB News e já voltamos. De Claro Empresas. RB News. 2h45. Segundo a Receita Federal, os envolvidos em um esquema de fraude no sistema penitenciário do Rio de Janeiro usaram Bitcoin para lavar dinheiro. A Operação Pão Nosso já prendeu 7 pessoas até agora. A ministra Carmen Lúcia disse que não vai se submeter à pressão de políticos para reverter o cumprimento da pena após condenação em segunda instância. O presidente Temer quer rever a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que modificou o decreto de indulto natalino. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio condenou o ex-governador Antony Garotinho a retirar das redes sociais um vídeo que divulga sua candidatura às eleições deste ano. 2h46. João Dória anunciou a pré-candidatura ao governo de São Paulo. O colunista Fernando Schiller analisa. Eu diria que é um curso natural, né? Você tem um candidato que tem 30% nas pesquisas. Quer dizer, uma das últimas pesquisas em São Paulo que o Celso Russomano não sai na frente, né? Pelo menos as que eu tenho acompanhado nos últimos anos aí. Como eu acredito que o Celso Russomano não seja candidato, quer dizer, você tem uma distância na única pesquisa, na verdade, que foi feita, né? Então é muito precário ainda, mas você tem um indicador aí que um espaço na frente perde 15% do prefeito João Dória. Então é irresistível a candidatura. Tem uma pressão muito forte dos deputados estaduais, da base do partido, quer dizer, os candidatos da prévia que o PSDB apresenta, quer dizer, o Floriano Péssaro, o Luiz Felipe Dávila, o senador, acho que foram esses candidatos até agora apresentados, né? Então eles são candidatos bons. O Luiz Felipe Dávila tem um trabalho fantástico aí no Centro de Liderança Pública e tal, mas não tem ainda o estofo, quer dizer, a consolidação política de candidatos de massa. No fundo é o seguinte, o PSDB, boa parte do PSDB não quer arriscar o governo de São Paulo. Na verdade, o PSDB é governo de São Paulo há 20 anos, entre outras razões, porque sempre apresentou candidaturas muito fortes, né? Repetiu nomes, repetiu Geraldo Alckmin, José Serra, né? Mas esse foi, de alguma maneira, o preço a pagar, né? Não inovou, foi um partido conservador nesse ponto, né? Mas o fato é que está no governo há 20 anos com resultados inquestionáveis, né? Especialmente na área de segurança pública, tem que mostrar, né? Na área de PPPs, enfim, na área de OS, na área de inovações, na área de ajuste fiscal. É um dos poucos estados brasileiros que tem uma saúde fiscal invejável, né? Então, faz sentido dentro da história do PSDB, da lógica do PSDB, essa candidatura. Tem esse tema da saída da prefeitura, que vai se discutir anos e anos ainda. Não tem... Mas o fato é que isso faz parte da coerência da lógica histórica do PSDB em São Paulo. 2h48. As petrolíferas estão pouco se lixando para os corais da Amazônia. E você? Ajude a proteger. Acesse defendaoscorais.org e assine a petição. Somos Greenpeace.
Diogo chegou ao escritório pela manhã e, com Claro Empresas, usou a internet 4G mais rápida do Brasil para fazer uma reunião. Antes do almoço, agilizou uma entrega falando ilimitado com o fornecedor que é de outra operadora. À tarde, ele usou o WhatsApp à vontade para avisar os clientes que os pedidos chegariam no prazo. Claro Empresas é assim, soluções para tocar seu negócio com economia e produtividade. Acesse claro.com.br/empresas ou ligue para 0800 720 1234. Claro, você merece um novo. RB News. Procurando local para treinamentos ou eventos de integração de sua empresa, o Sescom RS possui 4 modernos espaços ideais para a realização de cursos, palestras e confraternizações. São salas e auditórios com alta tecnologia em áudio, vídeo, internet e também estrutura para eventos sociais corporativos. Entre em contato pelo e-mail eventos@sescomrs.com.br ou pelo fone 3343-2090 e saiba mais. Sescom RS, 30 anos a serviço da sociedade. Sescom RS. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer e para quem acredita no futuro do nosso estado. Por isso, financiou as conservas Oderich para ter condições de crescer e continuar empregando mais de 2.900 pessoas, gerando mais emprego e renda para os milhares de gaúchos. Uma empresa gaúcha, orgulho desta terra. Badesul e Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Aproveitamos melhor a vida. Somos felizes quando vivemos com tranquilidade nos bons e mais delicados momentos. A perda de um familiar é um momento delicado. Os planos da Funerária Ângelos, agora com crematório próprio, foram criados para amenizar estes momentos difíceis. Você tem cobertura para toda a família, sem limites de idade. Funeral, capela, cemitério ou cremação. Conheça os benefícios do Plano Funeral Ângelos. Informações 3235-7400. Economizar é comprar bem, mas cozinhar bem também é um jeito de economizar. Quando você faz um prato de dar água na boca, não sobra nada e chove em elogios. Mas olha só, se por acaso você exagerou um pouco, tudo bem. Quando a comida é saborosa, no outro dia às vezes fica até melhor. Inspire-se com a variedade e a qualidade do Zafari e do Bourbon e prepare aquele jantar. Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Bandeirantes. Rádio Livre. Bandeirantes. Faltando 9 minutos para as 3, 25 graus 6 décimos, Rádio Livre, para Zafari Bourbon, Cremers, Deline Ambientes Planejados, Cindy Lojas Porto Alegre, Banricap, Setsergs, Badesul e Lambi Engenharia e Gestão. 2h51, Hotéis Express, 25 graus 6 décimos, Domênico e Sescom RS. E a participação dos nossos prezados ouvintes é para Casco Blindagens Automotivas Premium. Vamos fazer a participação do ouvinte agora. Ligue para Casco Blindagens, blinde seu carro, fique mais seguro. 3237-9550. Estão conosco Adelicel, Cláudio Janta, Felipe Camozato e Mônica Leal, vereadores de Porto Alegre. Olha, tem muitas mensagens aqui falando do senhor, vereador Janta. Tá? De mim? Porque o senhor... De mim ou em mim? Os dois. Os dois. De ti e em ti. Estão dizendo, eles querem que o senhor explique o que o senhor quis dizer quando falou que vereador ganhava pouco. Olha, Diego, aquilo ali foi uma conversa que eu tive com um jornalista, realmente foi uma frase fora do contexto, né? Nós estávamos dialogando sobre salários aí de vários funcionários públicos, salário de ministros, salário de outras câmaras de vereadores. Mas o senhor disse... fora de contexto, uma frase fora de contexto. Mas o senhor disse, nosso salário é uma vergonha? Não, eu disse que comparado a vários salários de deputado federal, de vereadores de outras cidades, né, numa conversa informal, que o nosso salário seria uma vergonha. Agora, uma vergonha mesmo vai se transformar é o número de pessoas que vão ficar desempregadas em Porto Alegre na questão da segunda passagem. Isso vai virar uma vergonha.
Né? O número de pessoas de serviços, de comércio que vão ficar desempregados, isso vai virar uma vergonha. Eu quero entrar nessa questão em seguida. Só que o senhor fez essa declaração defendendo, enfim, argumentando que eram baixos os salários de vereadores, na faixa dos 13.500, né? Se não me falha a memória, por conta de uma proposta do vereador Camozzato, que está aqui, de reduzir a verba de gabinete, correto? Foi daí que surgiu essa polêmica, não foi? Eu lembro disso, sim. Foi. É que é uma questão de que o Felipe Camozzato, ele fez uma proposta de redução da verba, da cota, né, do gabinete. Eu não quero, me entendam, por favor, eu sei que as pessoas se dão bem, eu não quero intrigar ninguém aqui, não é isso. Não tem Graças a Deus todo mundo se dá bem. Eu sei. Não tem intriga. É que o vereador Camozzato propôs a redução da verba de gabinete em 50%. Aí veio a sua reação, porque o senhor era contra. Mas o senhor veio a público dizer, tem outros que eu sei que são contra que não falaram, são contra e não vieram a público dizer. A verba de gabinete hoje é 19.300 mensais, fora os salários dos servidores que trabalham no gabinete, correto? Isso aí. Bom, eu pergunto o seguinte, precisa 19 mil? Mas, gente, é o seguinte, nós não gastamos isso. A gente gasta a média metade. Sim. Tá? Então, é o seguinte... Gasta em média, vamos dizer, 10 mil, 9, 10 mil. 8.500 por aí, mais ou menos. 7 mil, 7 mil, tá? Então é o seguinte, a gente baixa agora. Eu falei isso pro Felipe. Felipe, numa boa. A gente baixa agora, depois dá uma crise aí de inflacionária, por exemplo, a gasolina, entende, tem aumentado, daí a gente vai ter que aumentar, daí dá outro barulho. Então é o seguinte, vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo hoje. A gente não joga mais papel fora, a gente dificilmente tira xerox, a gente agora manda as coisas por e-mail, a gente usa mais internet. Então nós também temos que fazer algumas discussões entre nós, como é que nós podemos baratear muito mais isso. E não entrar muito nesse debate, porque as pessoas às vezes não têm uma dimensão do que precisa. Por que você gasta tanto em gasolina? Bom, o Adeli é o seguinte, ele faz voto em todas as urnas da cidade, então tem dias que ele vai lá no Cantagalo, ele sai de lá, passa pela Restinga, vem para o centro, vai para Bom Jesus e no fim da tarde ele está lá no Rubem Berta. Quantos quilômetros deu isso aqui? 70 e poucos quilômetros, entende, de uma banda a outra. E de volta dá 140 quilômetros só num dia. Então depende. O dia que eu ficar em casa, entende, escrevendo texto, passando WhatsApp, etc e tal, eu não faço nada. Então isso depende do perfil de cada vereador. Então tem que ter muito cuidado. Eu fujo desse debate, sabe por quê? Porque é um debate que está envenenado. Tem gente que me escreve dizendo que eu sou vagabundo, que eu não faço nada. Eu, por exemplo, já ganhei ações na justiça e vou ganhar mais umas 2 ou 3 que eu estou fazendo aí, porque as pessoas não podem chamar a pessoa impunemente desse jeito. Nós temos sessões segunda, quarta e quinta de tarde, nós temos no mínimo uma reunião de comissão ou terça de manhã ou terça de tarde, enfim, nós não somos a Câmara de Vereadores de Cacimbinhas que tem uma vez a cada 15 dias ou algumas que tem uma vez por mês. Então, eu sou da opinião de que a Porto Alegre é diferenciada, nós ganhamos menos que Canoas, por exemplo, então vamos discutir. Ganhamos alguma coisa com essa discussão? Eu não ganho nada, por isso que eu prefiro trabalhar. Ponto. E aí, vereador Camozzato? Até para esclarecer, de fato, procede o que o vereador Adeli colocou sobre a economia que a Câmara já faz da verba mensal de gabinete. Todo mundo faz. Ninguém gasta mais do que 10 mil. Não. Tem a variação. Tu tem vereadores que são mais econômicos, tem vereadores que gastam mais. Eu no meu mandato, eu devolvi quase 500 mil para a Prefeitura de Porto Alegre. Individualmente, se fosse assim, né? Eu gasto praticamente a metade do que outro tem vereador, por exemplo, que é campeão. Eu gasto menos da metade. O que eu tinha dito pro Felipe é que é o seguinte, esse dinheiro hoje em dia quem devolve é a Câmara. E a Câmara pode rubricar esse dinheiro. Né? Tem anos que a gente destinou esse dinheiro para a educação infantil, tem anos que a gente destinou esse dinheiro para fundos, destinou esse dinheiro para creche, destinou esse dinheiro para saúde. Só se nós devolver esse dinheiro agora, antes dele vir para a Câmara, ele vai para o caixão da Prefeitura. A Prefeitura faz o que quiser com esse dinheiro.
Faz o que quiser. É que essa economia já acontece. E ela já acontece então na prática. Não, na verdade... De todos os 36, só tem um vereador que usa todo o dinheiro. Só um vereador que usa todo o dinheiro. Quem é o vereador? O vereador Márcio Binzeli. Usa os 19.300? Usa 19 mil mensalmente. Mas então é o seguinte, mas tem então uma distorção? Então por que não criar o regramento do teto? E aí eu acho que, independente de partido, né? Os políticos, de maneira geral, têm dificuldade de aplicação de teto para os seus gastos. Não estou falando de vocês, nem do partido A, B ou C. Eu acho que isso é uma cultura política. Tipo assim, nós não usamos, mas não vamos ter o teto. Por que não vamos ter o teto? Tem um lá que está estourando o teto. É que assim, Diego, a gente não vê sentido, não vê sentido nessa sugestão, à medida em que isso já acontece na Câmara e de forma antecipada. Existe essa devolução, entendeu? Aquilo que não se utiliza retorna para o Executivo. Então, a gente não viu sentido na proposta. E, inclusive, como o Camusato está chegando agora, nós falamos isso para ele. Isso já acontece, não significa que não se quer... Não tenho nenhum problema em fazer diminuições. Eu, por exemplo, acho que hoje nós temos que readequar. Nós temos tanto em xerox, tanto em papel. A gente tem que mudar isso. Gasolina. Entende? Vocês gastam... Agora, é o seguinte, esse ano eu tive que pedalar o meu IPVA, eu tive que comprar pneu pedalado. Por quê? Porque o dinheiro da gasolina não subiu e a gasolina subiu. Por quê? Eu gasto muito em gasolina, porque eu circulo muito pela cidade. Mas é o meu. Eu tenho que arcar também com parte das coisas que eu faço, entendeu? Então eu não estou me queixando, só estou esclarecendo, entendeu? Então tem coisas que a gente... O senhor tem que pedalar o IPVA, mas ganhando 13 mil por mês e tendo 19 mil de verba de gabinete, aí... A gasolina tem uma distorção. Não, eu sei, e os 13 mil, entende? Convenhamos, os 13 mil nós descontamos 27,5% de imposto de renda, você vai diminuindo o que nós pagamos para a Previdência e nós vamos chegar a 8,5 pau. Porque tem o desconto partidário. E o IPVA do carro do vereador é pago por ele. Por nós, claro. Pelo próprio vereador. Tá. Mas vale destacar só uma coisa. O carro é nosso. A sugestão, Diego, a sugestão que foi dada à mesa diretora, ela foi amparada justamente no conhecimento de que, de fato, os vereadores já economizavam 50% na média desses recursos. Então, a questão é uma tecnicidade, inclusive, contábil. Uma vez que você formaliza uma decisão desse tipo, você impõe um novo teto, impedindo que, eventualmente, um ou outro vereador possam fazer gastos acima do novo limite, ou seja, tu impede, é como se fosse a mesma coisa que o Temer fez, né, na medida do teto de gastos, que é uma questão de responsabilidade fiscal, inclusive. Mas nesse caso, tu tem um novo teto de gastos, ou seja, tu afirma um compromisso formal de que tu não vai exceder aquele patamar de gastos, e além disso, contabilmente, você libera recursos para o fluxo de caixa, onde pode ser antecipados repasses, que de fato já acontecem ao final do ano, e em nenhum momento eu afirmei que esses repasses não aconteceriam, ou que passariam a acontecer apenas por conta da adoção da medida. A sugestão ela era muito mais para que a gente pudesse formalizar isso e pudesse fazer essa alteração de regime contábil, de fluxo de caixa. Então, foi essa a sugestão, só para ficar claro também, para que o ouvinte entenda. Em nenhum momento, né, se falou, em qualquer momento, que os vereadores estariam gastando além disso, ou que outra coisa do tipo. Aliás, é válido destacar, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, ela é uma das mais econômicas do Brasil, dentre as capitais brasileiras. Ela é, de fato, bastante enxuta. Quanto é o custo anual, com tudo, da Câmara de Vereadores? Em torno de 170 milhões de reais que a Câmara recebe de orçamento, e ela tem devolvido, na média, uns 20 milhões de reais ao final do ano. Então, comparativamente, ela poderia pedir até 4,5% do orçamento da Prefeitura. O orçamento da Prefeitura está em torno de 7 bilhões de reais. Então, ela poderia pedir aí um montante bem superior ao que ela já pede. E quando compara com outras capitais de população semelhante, como Curitiba, né, Belo Horizonte é um pouco maior, mas enfim, a gente vê que os próprios vereadores podem ter aí 15, 20, 25 assessores, tem carro oficial, tem verbas de gabinete de 30, 40 mil. Porto Alegre não tem isso. Porto Alegre é muito mais econômica de fato. Então isso é uma coisa que precisa ficar clara também. Da maneira como foi levada para a imprensa, tá? Isso também é uma coisa, eu quero falar aqui como jornalista. Alguns setores entenderam que a Câmara tinha aquilo que não se gastava, o vereador acumulava, e não existe isso. O Francisco Cavalim está perguntando se esse valor todo, 19.300, é com ou sem comprovação do gasto? Não, tudo comprovado. Comprovação. Indenizada. Diego, 19.300 é para viagem. Tá? Isso é quando o vereador viaja.
tá? É para diárias de viagem. Não, mas não é para tudo? Não, diárias de viagem, quando o vereador então, viaja. Isso está dentro do cálculo. Está dentro do cálculo geral. Eu só quero dizer o seguinte, aqui, ó, minha assessoria me mandou aqui, o meu gasto ano passado, tá, geral, tá, foi de 81.681. Eu gastei 6.892 ao mês. Por mês, tá? Então, não é porque eu tenha... eu uso essa cota, entendeu? Agora eu só acho que esse dinheiro vai ficar no caixão da prefeitura e ele vai se perder. E hoje nós destinamos, a Câmara se reúne, a mesa diretora, o colégio de líderes e destina esse dinheiro. Né? Mas isso poderia ser feito mesmo mas ele vai para o caixa único, não tem caixa único, né? Então ele vem para a Câmara e a Câmara destina ele. Deu uma ideia de que o vereador acumulava. Entendeu? Dá uma ideia que a gente acumula. Ele não acumula. Esse dinheiro ele fica na Câmara, esse dinheiro, outra coisa, a Câmara, todo o dinheiro que fica, esse dinheiro aqui, ele não fica na minha conta, ele fica na conta da Câmara, rendendo juros, e mensalmente a Câmara devolve os juros para a Prefeitura de Porto Alegre. Né? Mensalmente a Câmara devolve os juros para a Prefeitura de Porto Alegre. Só que então, só para confirmar aqui, para a gente mudar a pauta também. Então quer dizer que se gastou a gasolina tem que apresentar nota. Sim. Tudo. A nota e o roteiro do que tu fez. Por exemplo, mandou cartas, gastei R$1.000 em selo. Tudo. Olha aqui, tem que comprovar. Só pra gente ter uma ideia. Não tem como, por exemplo, e assim... a prestação de conta do mandato. Não tem mais essa do selo. Eu pegar selo de Natal, não, é prestação dizer de que eu conta gastei e vou mandar carta pessoal. Cada vereador faz um mapa, né, de quilometragem, aonde foi, quem foi. Apresenta isso. Eu recebi um dia desses um material de uma deputada que até não solicitei, não sei como é que meu endereço foi parar naquele cadastro. Não briga. Troço horrível. Eu não gosto de receber propaganda de papel. Quer me mandar por e-mail, me manda. Se eu quiser, eu deleto, online. Mas eu sei que tem muita gente, pessoas de outras gerações, que ainda recebem. Eu tenho amigos do meu recebem, que gostam. Mas eu acho assim, é o mínimo do mínimo é ter um critério para mandar. É ou não é? Tem um critério, um mínimo de organização. Quer receber, não quer receber. O que me passa a impressão, às vezes, é que é tudo meio a bangu, como tem dinheiro sobrando. Imprime, manda, faz. E justamente aquele vereador... Alguns até podem exagerar. Que não é responsável, comprometido com dinheiro público, justamente esse que vai além, né? Ou chega no teto, porque ele vira manda notícia, entendeu? Ele que vai responder o problema dele. Por isso. Né? Claro. Vamos para o intervalo, 3h06, 25 graus 6 décimos. Vários ouvintes falando de Carris aqui também, quero ouvir você sobre Carris. Batiza. Porque ontem esteve aqui o ex-vice-prefeito Sebastião Melo, participou do nosso debate, fizemos um belo debate também. O assunto Carris vem à mesa. Aliás, as opiniões que o Melo deu aqui ontem no programa mostram por que o Marquesan talvez fosse a opção menos pior para a eleição. Porque eu fiquei horrorizado com o que eu ouvi. Olha quem está aqui. Milton Cardoso, o dono da noite do rádio do Rio Grande do Sul. E aí, Milton? Tudo bem, preocupado com o vereador aí, diz que 13 mil é pouco para vereador, né? Salário muito baixo, enfim. O vereador já... Não intriga, ele já explicou. Eu também acho que é baixo, sabe por quê? Sabe quanto é que ganha um vereador em Canoas? 16. 14 mil e tem 10 assessores. Achei que era 16. Não, trabalha só de noite, uma vez por semana, Milton. Não, e o prefeito de Cachoeirinha ganha mais de 20 mil como prefeito. O daqui ganha 19. E o de Xangri-Lá? Xangri-Lá é quanto? 22. Distorções. E aí, Milton, dono da noite? Tudo bem, só passei aqui para dar um abraço, baita programa. Ai, que bom. Belo programa. Eu espero que a vereadora e os vereadores consigam ajudar o Marquesan, que entrou na casa e não consegue achar as janelas. Tá bem. Um abraço. 3h07, 25 graus 6 décimos. Nós vamos a um rápido intervalo. Vamos falar de Carris em seguida, que o déficit projetado se fala em 70 milhões esse ano. É um dinheiro que sai do bolso das pessoas, né? 13h07, 25 graus 6 décimos. Já voltamos. Rádio Livre. É Rádio Bandeirantes.
Advogado, convide a família, os amigos e participe do circuito de corridas da Caixa dos Advogados do Rio Grande do Sul. Serão mais 3 etapas este ano, nas cidades de Santa Maria, Bagé e Porto Alegre, com percursos de 5 e 10 quilômetros. As inscrições já estão abertas no site www.caars.org.br/circuito de corridas. Corra e faça logo a sua. Contribuir com o Cindy Lojas Porto Alegre é contribuir com o crescimento da sua loja. Por isso, apoie as inúmeras causas que defendemos, como a redução da carga tributária e o combate ao comércio informal. Faça você também a sua parte, através da contribuição assistencial. Lembre-se, a primeira parcela vence no dia 20 de março. Cindy Lojas Porto Alegre. Faz o varejo mais forte. Quando você faz um seguro de vida, você oferece proteção a quem você mais ama. Pensa bem, se algum imprevisto acontece com você, quem garante a continuidade do estudo dos seus filhos? Quem ajuda a manter a qualidade de vida da sua família? Quem ajuda a custear, inclusive, as suas despesas em caso de acidente? Sabe quem? Você mesmo, fazendo um seguro hoje. Afinal, seguro de vida Banrisul é para essas coisas. Passe no Banrisul e veja qual o seguro que mais combina com você e a sua família. Promovido pela Associação dos Fumicultores do Brasil, a Expoagro Afubra chega à 18ª edição. E você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes a cobertura completa da maior feira do Brasil, voltada à agricultura familiar. Diversificação e desenvolvimento rural é na Expoagro Afubra, de 20 a 22 de março, direto de Rio Pardo. Expoagro Afubra, a maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar. Bandeirantes. Rádio Livre. Bandeirantes. 13h10, 25 graus, 6 décimos, Rádio Livre, transmitido ao vivo, direto dos nossos estúdios, aqui no Morro Santo Antônio, sede da Band em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sempre com estes grandes parceiros, Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Cremers, estado de alerta pela saúde. Deline Ambientes Planejados, móveis sob medida com alto padrão de qualidade. Acesse delinea.com.br. Cindy Lojas Porto Alegre, faz o varejo mais forte. Banricap, vá a uma agência Banrisul e programe o seu sonho. Setsergs, Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística no Rio Grande do Sul. Juntos fazemos mais e melhor. Badesul, agente da valor para o Rio Grande crescer. E Lamb, Engenharia e Gestão, planejando obras, entregando soluções. 13h11, Hotéis Express, no Centro Histórico, 7 de setembro 661, 25 graus 6 décimos, Domênico, no Iguatemi e Moinhos Shopping, para quem quer presentear com estilo, e Sescom RS, 30 anos a serviço da sociedade. 4 vereadores hoje aqui no Rádio Livre: Mônica Leal, do Progressistas, Felipe Camozato, do Novo, Cláudio Janta, do Solidariedade, Adeli Cel, do PT. Bom, quando eu falei em Carris, Carris é uma coisa que divide visões. Tem pessoas que acham que ela pode ser recuperada e continuar estatal, continuar do município. Tem gente que acha que tem que tratar de uma vez de privatizar. Em última análise, seria conceder, né, as linhas que ela hoje explora para iniciativa privada. Vamos começar aqui, vereadora Adeli Cel. Bom, a Carris, é bom lembrar que historicamente ela começou... Ela já foi privada, ela foi estatizada pelo governo Leonel Brizola. Ela foi uma companhia exemplar e poderia ser exemplar. Eu não estou dizendo que cada prefeitura tem que ter transporte coletivo de passageiros sob sua propriedade. Todo o serviço de transporte coletivo de uma cidade ele é público. No caso aqui, 75%, 76% é concedido através de uma licitação. A Carris tem uma péssima gestão nos últimos anos, esse é o problema. Acho que as linhas estão mal dimensionadas. Nós temos um grande debate lá na Câmara, o Janta estava presente quando nós debatemos, o Camozato também. O problema é que a prefeitura tem que fazer uma readequação de linhas.
Tá tudo mal planejado, a cidade mudou enormemente. Vou dar um exemplo. Como é que você justifica ter o mesmo tipo de linhas na Restinga se entre a Juca Batista e a entrada da Restinga tem uma cidade imensa ao longo da Edgar Pires de Castro, com vários novos várias construções, vários condomínios, e condomínios, entende, de baixa renda até média renda, e com o mesmo tipo de planejamento. Isso não pode dar certo. Tem lugares que os ônibus andam batendo lata, tem que ter um replanejamento. Então os ônibus atrasam, tem problemas. Eu não estou dizendo que os proprietários de ônibus estão bem em Porto Alegre. Não estão bem. Eu digo mais, em 6 meses, se não houver uma readequação dessas questões, vai ter que intervir em algumas delas. Vão para o saco. Tem gente tendo prejuízo hoje. Por quê? Porque a passagem, ela, em muitos lugares no mundo, ela tem subsídio. Aqui nós temos, por exemplo, oficial de justiça que não paga. O pessoal da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que nós pagamos a carta, mas não paga o ônibus. Quer dizer, quem é que está pagando isso? O sujeito está desempregado, porque o outro que tem o Vale Transporte, ele está empregado. Então cai sobre quem deveria ter algum tipo de ajuda, que é o desempregado. Então essa é uma lambança total. Esse sistema não tem que mudar. Hoje com os aplicativos, se tu pega para ir para o Morro Santa Teresa, tu está no centro, se tu tem 3 pessoas para ir de ônibus, pega um aplicativo, isso é mais barato, pega um táxi, é mais barato. Então isso tem que ser rediscutido. Então esse é o grande problema hoje. A Carris, ela tem que ser reestruturada, ela foi uma mamata, foi uma bandalheira de CCs e de outras coisas. Vereador Camozato. Olha, eu concordo com a Adeli. A Carris, ela precisa ser reestruturada. Reestruturada entregando isso para o mercado privado e vendo isso da forma mais rápida possível. E aí eu pontuo 2 questões, né? Primeiro, o governo brasileiro, não só o município de Porto Alegre, ele tem uma tradição de muitos anos em acreditar que estatal é uma coisa séria que pode dar certo. Isso é uma falácia econômica e dou 2 razões. Primeiro, que o governo ele não tem competência para ser empresário. Muito menos ele tem moral para ser empresário com dinheiro do pagador de impostos. Nenhum cidadão paga seu imposto querendo que o governo administre uma empresa de correios, ou uma empresa de ônibus, ou uma empresa petrolífera. Não, o cidadão ele paga e tem como prioridade número 1 ter sua educação, número 1 segurança, educação e saúde, e olha lá, ainda podemos divergir sobre questões desses outros níveis. Ainda assim, é impossível, especialmente no Brasil, ter uma estatal eficiente. Por quê? Porque uma estatal está sob arregramento das leis brasileiras, de que ela tem que contratar servidores, né, por concurso, ela não consegue impor uma remuneração meritocrática, ela não consegue demitir maus funcionários, ela tem que fazer compras por licitações, o que também torna ela mais ineficiente. O próprio caso da Carris é um exemplo, né? A Carris tem peças de diferentes tipos de fornecedores, precisa ter estoque de 4, 5 marcas diferentes de ônibus, porque cada licitação um diferente é vencedor e faz com que ela tenha que acumular aquele passivo gigantesco, enquanto que uma empresa privada, ela escolhe uma linha e trabalha só naquela linha e consegue ter muito mais economia. Ou seja, estatal, especialmente no Brasil, é muito mais difícil de fazer com que ela tenha a mesma competitividade de uma empresa estrangeira. E aí quando a gente olha para estatais em outros países, que são modelos referência, geralmente elas estão no mercado competitivo, onde é aberto, elas não detêm monopólio e ainda elas não têm um engessamento de regras que impedem que o gestor faça a sua função de gestor com a devida liberdade. E aí, somando a questão da passagem, que o Adeli colocou, né, de ser muito caro, de fato, Porto Alegre tem uma passagem de ônibus muito caro, que compromete não só as privadas que estão no nosso setor, como também a Carris, e tem prejudicado a Carris, que ano passado ela teve um déficit aí de 70 milhões de reais, né, mais do que o orçamento de segurança da capital porto-alegrense. Mas só em isenções, Porto Alegre é a capital que tem o maior número de isenções concedidas, é mais de 25% das pessoas que têm isenções e transitam de ônibus. Isso obviamente reflete num alto custo, então isso precisa ser revisto se a gente quer diminuir a passagem, mas mais importante que isso, o cidadão de Porto Alegre tem interesse em ter o maior número de modais de transporte ao menor custo possível, e isso hoje, a forma com que está organizado o transporte público de Porto Alegre não se consegue proporcionar, porque basicamente o consórcio de empresas de transporte público ele está organizado em
torno de volume de passageiros entregues para as empresas de ônibus. Isso faz com que exista um incentivo para a prefeitura de não querer que novos modais apareçam, porque cada vez que aparece um novo modal, perde-se volume de passageiros, as empresas de ônibus que participaram da licitação, elas ficam em prejuízos ainda maiores e a prefeitura fica responsabilizada por aquilo de alguma forma. Então a gente precisa mudar essa lógica, sob pena de a gente nunca discutir hidroviário, a gente não conseguir avançar em aplicativos de transporte, a gente não conseguir avançar em ciclovias e todas as demais tecnologias e formas alternativas de transporte que possam aparecer. Mônica Leal. Eu acho que o tema, ele envolve um lado social, o transporte das pessoas mais pobres. Então é preciso um estudo aprofundado, uma consultoria, uma reestruturação. Me preocupa muito em que pese a gente escute, né, que ela traz prejuízo, enfim, os problemas são enormes, mas eu gostaria, sinceramente, de um estudo muito aprofundado sobre a Carris, porque me preocupa essa questão do transporte para as pessoas mais pobres. Mas tu sabe que a gente está convidando a Carris para ir na Sefor prestar contas e a gente não está conseguindo agenda com eles. Então a Carris já está sob nova gestão há mais de um ano. De gestão. Há mais de um ano com uma nova gestão. Da gestão atual, porque nós temos empresas. E ainda não se tem o estudo. Nós temos, por exemplo, empresas públicas em outros países do mundo e que funcionam, né, Camazato? Quando tu começa a falar sobre função social de empresa estatal, aí tá tudo errado. Né? Não, função social de empresa é dar lucro para seus acionistas. Que o problema de gestão ele é visível ali, mas quem sabe um estudo aprofundado, uma reestruturação. É que o Camazato, por exemplo, diz que toda empresa pública não presta. A Embraer sempre deu lucro. Eu acho um escândalo. A Embraer é privada. A Embraer? Sim. Tá sendo vendida agora. A Embraer é brasileira. A Embraer é privada. É controle privado. Foi privatizada no início dos anos 90. E por isso que ela é o que é. Foi privatizada. Foi privatizada e ainda bem que foi, porque ela enfrentava enormes dificuldades quando foi privatizada. Embora já tivesse, naquela época, tecnologia de ponta, era gerenciada essencialmente com a visão militar a Embraer. Mas não tem subsídio do governo? A Vale do Rio Doce. A Embraer não. Estava funcionando Embraer direito. não. O que tem é aquela cláusula lá que é qualquer, que agora estão negociando com a Boeing, né? Ela ser absorvida pela Boeing. Sim, percentual de capital estrangeiro, né? Exato. Não, como ela foi estatal um dia, o governo federal precisa dar o ok. A cláusula de reserva. Precisa dar o ok. Que diz que estão negociando isso no início, o governo disse que não ia dar, mas agora parece que já vai dar, é o que eu tenho lido aí no Estadão, enfim. Vereador Cláudio Janta, Carris. Olha, primeira pergunta que eu faço é o seguinte: e o passivo, quem é que vai pagar? A Carris tem um passivo imenso, né? Quando se fala, quem é que vai pagar o passivo que tem a Carris? É nós que vamos pagar, os contribuintes, o cidadão de Porto Alegre. Eu acho que a primeira coisa tem que ver isso. Quem vai pagar o passivo? Vender a Carris, tá. E quem vai pagar o passivo? É nós? Quem vai comprar a Carris? Carris, o que tem de bom lá é as linhas. Vamos vender as linhas. A marca da Carris. Hoje... Eu tenho uma empresa aqui em Porto Alegre aqui que foi vendida e os caras quiseram o prédio dela, fica na Andrada, uma empresa do comércio. Os caras queriam o quê? O prédio dela e a marca dela. Ela tinha um relógio muito bonito, vistoso. Os caras queriam o relógio, a marca dela e o prédio dela, não queriam mais nada. Qual era a empresa? Maçom, Casa Maçom. O cara queria o quê? A marca dela e o prédio dela ali na Andrada. Não queriam mais nada. Foi vendido por merrecas. Os caras queriam a marca e o prédio. O que vale hoje a Carris? É as linhas que ela tem, algumas linhas são bem atrativas, transversais, né? E a marca dela, uma das marcas mais antigas, o Banco do Brasil é a Carris, a empresa mais antiga do Brasil. A marca vale muito, né? Porque onde fica o prédio ali, onde fica, é do município. Não é só se o município vai vender aquilo ali junto. Então, é um assunto muito... Agora, ela tem um passivo muito grande. É o seguinte, as pessoas dizem assim, mas vai vender por quanto a Carris? Às vezes o Estado se desfazendo de uma estatal deficitária é um baita negócio. Claro. Porque ela vai se pagar com este déficit que deixa de existir. Este é o pagamento dela. Sim, mas ele continua, Diego, porque os funcionários, o maior déficit da Carris dos funcionários, e tu entendeu?
Entram. Se a questão é gestão, que estão dizendo aqui. Mas a questão principal é gestão. Será que a iniciativa privada teria uma gestão tão ruim? Mas a iniciativa privada está tudo quebrado também. Também, os ônibus. Os ônibus estão tudo quebrado. Ontem nós discutimos isso, eu acho, né? Nós três, eu, o Adeli tem e o empresa Felipe. Aí que está tendo 15 pau de prejuízo por mês. Eu acho que é o seguinte, não é só a questão da Carris, a questão é o sistema de transporte em Porto Alegre num todo. Nós vamos ter que fazer um grande debate. Hoje em dia tu tá aqui na Band, tá no Menino Deus, tá na Protásio Alves, tá no Rio Branco. Vale mais a pena tu pegar um táxi em 3 pessoas, 2 pessoas pegar um táxi ou um aplicativo e ir até o centro do que pegar uma lotação, um ônibus. Não vale mais a pena. Sim. Então tu tem que discutir o modal no todo. Agora tá vindo a questão do táxi, por exemplo, carro de aluguel, continuamos com tudo. A prefeitura no seu projeto não toca na questão da permissão ou autorização do táxi. A maioria dos lugares hoje já é autorização. Se continuar a permissão de táxi, nós vamos continuar a ter problemas. Compartilhamento de corrida. Quer dizer, nós estamos num sistema de transporte, as empresas de ônibus hoje em dia, elas vão ficar só com os extremos. Elas vão trabalhar com Lomba do Pinheiro, Parada 16, lá vão trabalhar com a Restinga, Parque dos Maia, Rubem Berta. É isso que vão trabalhar? Vila Elizabeth, porque o entorno, num raio aí de 7 quilômetros, por aí ninguém mais vai usar ônibus. Não tem necessidade mais de usar ônibus. Isso fica atrativo para as empresas? Então nós vamos ter que discutir todo o sistema de modal, não é só a Carris. E aí volta essa questão, de novo, a gente falou no primeiro bloco, né, sobre os pontos positivos e negativos do Marquesan, da gestão Marquesan, e sobre a dificuldade de diálogo. Esses são pontos todos que o prefeito poderia estar ouvindo há bastante tempo. Claro. Inclusive, quando enviou seu projeto de táxi, veja, eu do Partido Novo, o vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, o vereador Adeli Ciel, do PT, estávamos em um debate na segunda-feira na TV Câmara. Nós que temos opiniões conflitantes sobre diversos temas, convergimos sobre o quão ruim é o projeto de táxi entregue pelo Marquesan à Câmara. E dos aplicativos. Os dois são ruins. Os dois são ruins. E mesmo assim, não me parece haver sensibilidade do governo em querer ouvir e ter contribuição nisso. É a dificuldade de escutar, de construir junto, de aceitar sugestões. A impressão que me dá, eu quero dizer que o Marquesan tem muita desconfiança de todos. Ele não confia nas pessoas a ponto de aceitar que se construa juntos, que se pegar uma ideia, por exemplo. Eu quero citar aqui, eu contei esses dias, acho, para meus colegas, não sei se falei para o Adeli, sobre a questão do mobiliário urbano. Existe um decreto nessa cidade proibindo novas bancas de Mas nós fizemos a comissão revistas. Especial, Pois é. que você participou. Nós fizemos um relatório que todo mundo diz que é ótimo. Um projeto de lei que tem 22 vereadores que assinaram. Aí fui discutir com o secretário, que acompanhou todas as reuniões. Ele não tinha conseguido discutir com o prefeito. Nós protocolizamos. Agora, se o prefeito achar que tem problema de vista e iniciativa, ele tem que apresentar outro, porque nós vamos tocar esse projeto. E um projeto que tem um potencial de dar receita de maneira incrível, bastante... Tu imagina Sabe que é 12 vereadores chegar por unanimidade do PSOL ao PP, porque o DEM não tinha, vamos dizer assim, um espectro partidário. Tá? Eu já desconfio. Aí, desculpa. Não, mas olha aqui. Jeito que tem o PSOL e o PP juntos. Mas tu não tem vai... gato nessa tuba. E tu não vai acreditar, Diego. É um tema Tô fazendo uma brincadeira. E tu não vai acreditar, Diego. O PSOL concordou em publicidade imobiliária, inclusive. Não. Mas olha aqui. Eu tenho o pé atrás, porque... Ô, Diego, no momento em que a roda... Olha aqui, ó. Se fosse secretário, inclusive, era um sujeito que incentivava isso. Mas... No momento em que a roda da economia não anda, né? O pequeno empreendedor, dono de uma banca, tem um decreto nessa cidade, já de 10 anos, proibindo novas bancas. Pelo menos tu tem que terminar com esse decreto, analisar essa possibilidade das novas bancas. A cidade é tão atrasada. Isso aí não é do vereador Alex, do isso aí não é do Marquesan, isso é da cidade. A cidade é tão atrasada. Se tu tem uma banca de jornal e tu bota um negocinho lá pra vender um pão de queijo, os caras fecham a tua banca, cara. Fecha a tua banca. O vereador Alex, que é biólogo, portanto... baleiro, eles fecham a tua banca de tão atrasado. Preocupado com essas questões ambientais, ele estava conosco dizendo, não, tem que ter banca em praça. Mas então, vereador Janta... Porque tu tira o bandido, o marginal, tu traz gente pra... Mas o vereador Janta disse que a cidade é atrasada, no que inclusive eu concordo.
Aproveitem, senhores mas vereadores. Mas tem coisa que o vereador não pode fazer. Não, mas desmontem essa estrutura arcaica que trava Porto Alegre. Desmontem. O Adeli acabou de dizer agora. E aí eu quero dizer uma coisa também. Quer ver uma coisa? Não cabe eu quero dizer o seguinte. Fazer. Não, eu sei, mas... É vício de origem, é o que mais vem. Diego, eu vou te dizer o seguinte, assim, ó, anotei aqui, ó, vários projetos que os vereadores fizeram para a área de segurança pública, tá? Os vereadores fizeram aqui, que o Felipe falou e a Mônica falaram aqui, Fundo de Segurança Pública, o prefeito vetou, tá? Projetos para segurança, a Mônica falou antes, ela foi agradável com o prefeito sancionou, só que aquilo lá tudo é lei que os vereadores já fizeram, ele juntou todas as leis dos vereadores e fez o projeto dele. Ele veta, entendeu? Porque vício de origem. A primeira coisa que o governo bota lá é vício, que o Bruno Miralles se negava a fazer isso. Eu fui líder do governo, eu sei o que o Bruno dizia. Prefeito, não tem vício aqui, vício de origem. Então, quer dizer, juntou mais de 1/3 da Câmara de Vereadores e criaram um projeto. Uma ideia de projeto, entregaram na mão do Executivo. Está aqui, ó, mobiliário urbano. Não é vício de origem, não foi eu que fiz. Não tem validade nenhuma. Que isso, nós tínhamos empresários presentes, a universidade participou ativamente, os urbanistas participaram, o pessoal de design, eu fiquei impressionado com a nossa comissão, era gente participando, as reuniões indo para frente e agora grandes debates. Vocês não vão elogiar a Orla? A Orla do Guaíba, o restaurante panorâmico. Deixa eu falar. Não, começou agora, né? É um baita projeto. É que é só laço. Eu quero dizer o seguinte, eu também sou um crítico do prefeito. Mas tem alguma coisinha que se salva? Tem, com certeza tem. Isso aqui é uma coisa boa. É uma coisa... É pra gente poder fazer a crítica. Aqui, ó, a questão da saúde, tem uma série de coisas aqui que a gente pode dizer. UTI imóvel. Ontem teve a assinatura do decreto de adoção de áreas verdes, também um saúde, vacina 21 mil pessoas em janeiro. Ontem saiu. E eu quero dizer o coisas. seguinte, o prefeito é isso aí mesmo. Ele fica dodói, ele fica mimimi. Se ele vier aqui, eu vou ter que dizer isso pra ele. A produção já convidou ele para vir aqui, a assessoria está dando balão. Eu sei como essas coisas funcionam. Tenho só 28 anos de profissão. O Milton deve ter quanto? 40, Milton? Quase, 39. 39 de profissão. A gente sabe. A gente enfatiza. Cidadão de Porto Alegre. Né? Cidadão de Porto Alegre. Estive lá para abraçar, inclusive. Eu presidi a sessão. Foi uma bela sessão quando o Milton levantou o caneco lá, recebeu o diploma. Ficamos muito honrados. Diego, tem coisas positivas, sim. Na prefeitura tem muita uma central de mediação e conciliação, está funcionando super legal, não se gasta mais tanto dinheiro em brigas na justiça, uma equipe da PGM está fazendo isso, tem um grupo, a IPTC faz um PGM lá, trabalho. a Luciana Timers está fazendo isso. Diminuiu o número de acidentes. Exatamente, a Cristiane Neri está coordenando o grupo de encampação, que com base no Código Civil, artigo 1276, finalmente foi feito um decreto, está funcionando. Esse negócio da Orla, nós temos críticas a várias questões, mas isso vai ficar bacana. Agora é o seguinte, tem que cuidar, tem que preservar. Olha aqui, por exemplo, Porto Alegre será a primeira cidade do país a integrar o Laboratório de Inovação da Organização Pan-Americana de Saúde. Tem muita coisa legal. Claro, a gente tem que Nós precisamos fazer Porto Alegre dar certo. Mesmo com o mau humor do Marquesan, do prefeito, mimimi, a gente sabe que ele fica dodói. A gente já entendeu como é que ele funciona. Todo mundo entendeu. Ele não gosta de crítica. Milton, que está aqui, Diego, que está coordenando esse programa. Está vendo 4 vereadores. Ele vai ser o primeiro prefeito cassado de Porto Alegre. Eu já disse isso há 6 meses, se ele não mudar o comportamento dele. Não por corrupção, mas pela teimosia, pelo que ele está fazendo. Vai ser o primeiro prefeito cassado de Porto Alegre. Nós temos 4 vereadores aqui que peleamos, mas cuidamos da cidade. É porque nós precisamos. Isso que o Milton está dizendo pode chocar num primeiro momento. Só que do jeito que a coisa anda, o descaso com a rua, com o buraco, com o lixo, vai criando um sentimento de descaso do prefeito com a cidade. Daqui a pouco, por qualquer deslize, alguém bota um projeto lá, os vereadores começam a ser pressionados, principalmente porque tem um vice-prefeito ativo, que é o Paim. E quando a gente fala isso, não é que a gente quer tirar o Marquesan, absolutamente. A gente quer que dê certo a cidade. A cidade tem que dar certo. Porto Alegre, olha, quem viaja sabe. Porto Alegre realmente andou muito para trás nesses últimos anos. Tá? E eu fico feliz que vocês estão aqui.
Vou convidar mais vezes vereadores para voltarem aqui. Essa é a minha frase. Precisamos resgatar Porto Alegre. Vamos fazer. Tá ruim, tá feio, tá insalubre viver em Porto Alegre. Agora, eu acho que isso passa por uma grande responsabilidade também da Câmara de Vereadores, que aí fazendo o meia-culpa, né, enquanto instituição Câmara, obviamente eu não falo dessa legislatura, mas de legislaturas após legislaturas, que a Câmara também tem sua parcela de culpa, que por anos autorizou aumentos de gastos de forma irresponsável, permitiu que a cidade chegasse onde chegou nesse buraco financeiro, e eu tenho convicção de que o problema de Porto Alegre hoje é um problema de despesas, não é um problema de receitas. Porto Alegre é uma cidade que tem um orçamento de mais de 7 bilhões de reais e que ela não tem uma prioridade muito clara de como gastar esse dinheiro. Tem diversas coisas que precisam ser revistas, seja no campo da Previdência, seja na estrutura de remuneração dos servidores, que hoje essas duas somadas representam mais de 70% das despesas do município. Então passa, obviamente, né, necessariamente por rever essa estrutura de gastos. Afinal de contas, eu não acho que o aumento de alíquotas, o aumento de arrecadação, né, tributar os contribuintes seja a solução. Aliás, independente da situação econômica, acho que independente de a gente estar em crise ou não estar em crise, situação econômica ela não é justificativa para que a gente aumente o achaque tributário para cima do cidadão. Bom, eu vou para o intervalo, 13h33, 25 graus 8 décimos. Nesse momento nós temos 145 pessoas conectadas no Facebook. A Dita Líder tem 77. Nós estamos só com o dobro da Dita Líder no Facebook. É brincadeira. Todas as tardes é assim, tá? Tá bem, ok, mas eu não sei de onde é que sai esta grande liderança. Meu? Esta grande liderança. Somos líderes desde que, né, o homem pisou na Lua. É a Datafolha que está fazendo a pesquisa, Diego? Pois é, porque... O barquinho do Ibope não sai ali do dilúvio. Ele não consegue sair do dilúvio. É impressionante. Todas as tardes. Eu falo isso, óbvio, ironicamente. Eu tenho muito respeito por todos os colegas. Agora, tu é o líder, não tem a menor dúvida, Diego. Eu ando pela cidade, eu ando pela Grande Porto Alegre, as cidades da Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos e toda a região aí. Esses dias eu cheguei em Taquara e numa grande cafeteria que tem lá estava o teu programa. Milton, as pessoas escutando o teu programa. E tu és o dono da noite. Eu quero dizer o seguinte, vamos puxar a brasa pro nosso assado, sim. Banho de movimento, sim, tá? Que é o nosso slogan atual, do nosso novo diretor, o Sérgio Cóssio. Sim. Juntos somos mais fortes. É isso aí. E tem uma coisa que as pessoas me param na rua para dizer: Diego, a Band é a emissora que leva pessoas para conversar, para trocar ideias. Isso eu também já escutei, é muito legal. Já muito para debater. A Band faz isso. Os outros querem fazer a entrevistinha, aquela papai e mamãe. Só entre eles. Só entre eles. E a gente aprende no jornalismo que o que é mais importante sempre é a aldeia da gente. Claro. Então, vocês trazendo aqui aqueles que lidam com a aldeia, é claro que isso toca no povo porto-alegrense. Não, tu é a liderança. Agora eu vou deixar só um questionamento aqui rapidinho, 30 segundos. A minha esposa tem hotel. E eu fico constrangido, vocês não imaginam quando chega pessoas, todo final de semana, gente de fora de Manaus, da Paraíba e tal, e as pessoas me perguntam, onde é que fica o mercado modelo? Eu queria ir no mercado modelo, e eu sou obrigado a dizer assim para as pessoas, me desculpa, mas o mercado público, mercado modelo é Bahia, em Salvador. Onde é que é o mercado público? Olha, eu lamento, o mercado público fica no centro, mas ele está fechado. Ele não abre aos domingos, é o único que eu conheço, a única capital no mundo que o mercado público não abre aos domingos. E os turistas não vão. E sábado de tarde fecha cedo, né? Não. Hein? Continua bem. Agora tá indo sábado de tarde? Tá indo mas super eu bem. fui um dia sábado, só se eu peguei uma... Ano passado eu fui um dia sábado de tarde e a maior parte das lojas fechadas. Não. Agora tá aberto. Agora tá aberto. Não, sim. Por favor, né? Isso que o Milton disse é importante. Domingo, bom, mas aí é o seguinte, né? Também... Todo mundo, né? As pessoas de Porto Alegre mesmo gostariam de ir no mercado público domingo, né? Claro. A pessoa que trabalha a semana inteira. Eu, quando cheguei em Salvador, a primeira coisa que eu fiz foi ir no mercado público domingo. Mas falando de Porto Alegre, nós temos dia 25... Rapidinho, 30 segundos antes do break, vereador, e aí nós continuamos. 40 anos do Brick da Redenção, dia 25, todos lá, né? Vamos prestigiar o Brick, né? Vamos lá. 40 anos já é? Já. Como passa o tempo. 40 anos. Rádio Livre.
Rádio Livre. É Rádio Bandeirantes. Cremers informa aos médicos do interior que continua com sua campanha de atualização cadastral. O objetivo é facilitar a comunicação e integração do Conselho com os profissionais em atuação no Estado. Os contatos estão sendo mantidos por funcionários das delegacias seccionais através de e-mail e telefone. Colabore. Aproveitamos melhor a vida. Somos felizes quando vivemos com tranquilidade nos bons e mais delicados momentos. A perda de um familiar é um momento delicado. Os planos da Funerária Ângelos, agora com crematório próprio, foram criados para amenizar estes momentos difíceis. Você tem cobertura para toda a família, sem limites de idade. Funeral, capela, cemitério ou cremação. Conheça os benefícios do Plano Funeral Ângelos. Informações 3235-7400. Conquistar a saúde bucal, recuperando a sua qualidade de vida, é a missão da Oral Sim Implantes. Confiança, autoestima e liberdade para sorrir e mastigar. Você conquista com os implantes dentários Oral Sim. Agende uma avaliação na Oral Sim mais perto de você. Em Novo Hamburgo, 3066-8800, 3066-8800. E em Porto Alegre, 3076-4343, 3076-4343. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Responsável técnico Dr. Charles Yark, CRO 22531, EPAO 3523. Se você é contratante ou empresa de serviços terceirizados e tem dúvidas quanto à classificação brasileira de ocupações que devem desempenhar o porteiro, vigia e vigilante, acesse sindaceio.org.br ou ligue 3362-2832. Sindaceio, empresas e sociedade unidas no mesmo objetivo, conservar o Estado. Setserg, sindicato representativo das empresas de transporte de carga e logística do Estado do Rio Grande do Sul. O sindicato que luta pela categoria do transporte rodoviário de cargas, transportador. Venha fazer parte, seja um associado. Informações através do site www.setsergs.com.br ou pelo telefone 51-3326-2901. Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Rádio Livre. Bandeirantes. 20 para as 4, 25 graus, 9 décimos, tarde bonita de sol. Rádio Livre para Zafari Bourbon, Cremers, Deline Ambientes Planejados, Cindy Lojas Porto Alegre, Banricap, Setsergs, Badesul e Lamb Engenharia e Gestão. Estão conosco o vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, Felipe Camozato, vereador do Novo, Mônica Leal, do Progressistas e Adeli Cel, do PT. Participação dos ouvintes para Casco Blindagens Automotivas Premium, ligue 3237-9550, tá? Oi, Diego, baita programa, é muito melhor do que assistir a TV Câmara. Tens que fazer um programa destes pelo menos uma vez por mês. Abraços do Marlon. Eu acho mesmo, sabe? Eu gostei dela, né? Nós gostamos Vou da perguntar ideia. para minha colega jornalista, a vereadora Mônica Leal, é jornalista. Eu concordo, Diego, porque eu penso que o cara vive na aldeia, né? Então, qual é o primeiro interesse? A gente, inclusive, aprende isso nos bancos da faculdade, que a tua aldeia, a tua cidade, ela é muito importante, mais importante, depois vem o Estado, depois vem o país. Por isso que a gente tem que valorizar também as coisas boas que acontecem, independentemente do governo. Por isso que eu citei, Diego, com a sua licença, os 40 anos do BRIC da Redenção. Sou obrigado a lembrar que no dia 27 de junho nós teremos os 160 anos do Teatro São Pedro. E são datas assim que a gente tem que marcar. E eu fiquei contente que com a morte da Eva Soffer, assumiu o Antônio Rolf. Antoninho, como também eu falo, gostei muito. Jornalista capaz, foi nosso vice-governador, já foi meu colega de partidos, mantive com ele o mesmo tipo de relação desde o momento que ele era do PT até hoje. Ele
é meio que uma cria da Eva Sofer, porque a Eva Sofer tem ele meio como um filho. E o Antônio entende assumindo o Teatro São Pedro. Eu quero já procurá-lo para a gente discutir. Mas nós vamos fazer uma efeméride pesada aí para os 160 anos do Teatro São Pedro. Como eu fiz recentemente lá na Câmara para os 160 anos, Diego, da Associação Comercial de Porto Alegre. Nós temos um período de comunicações. Eu fiz todo um histórico da história da Associação Comercial de Porto Alegre. Esse ano também nós temos coisas assim que a gente tem que marcar. Nós temos que fazer um debate sobre o Maio de 68. O que ele influiu hoje? O professor Leonel Severo Rocha da Unicinos, que coordena o doutorado, ele tem uma tese de que o Maio de 68 teve uma influência grande sobre o direito, coisa que eu não sabia. Eu vi uma entrevista dele, fui falar com ele. Nós pretendemos fazer um debate sobre isso, Janta, lá na Câmara, levando isso para a escola do Legislativo, porque são essas coisas que a gente tem que debater, são coisas boas da cidade e a gente não pode esquecer isso nunca. Perfeito. Olha aqui, ó. Olá, Diego, não tenho nem palavras para te elogiar pelo trabalho que você faz, tocando nas feridas, com coragem de falar, de debater de verdade. Você é a voz do povo. Tudo que eu gostaria de perguntar para os políticos, você pergunta. E, Diego, me deu uma certa esperança na política em ver 4 vereadores de partidos divergentes falando a mesma língua. Obrigado, César Casagrande. Deve ser legal, primo. Né? Eu não tenho nenhum que eu conheça, mas é tudo primo, né? É tudo primo. César Casagrande, obrigado, César. Vê que isso é importante, né? Quando a gente consegue, às vezes com algumas correntes é difícil, quando a gente consegue chegar em consensos, né? Mínimos que seja. Nós temos que pelear, mas nós temos que chegar a alguns denominadores comuns. Nós não podemos continuar na guerra de 1893-95 degolando uns aos outros. Federalista, Revolução Federalista. Não, e é muito importante deixar claro aqui, nós todos, acredito que a gente pensa da mesma forma, política é trabalhar pelo bem comum. Isso sobrepõe siglas partidárias, ideologias políticas. O nosso interesse aqui é que Porto Alegre vá bem. É claro, a gente discorda de algumas coisas, outros de muitas, da forma como atua o prefeito Marquesan, mas isso não significa que nós não estamos apoiando Porto Alegre para tudo possa acontecer e dê certo para os porto-alegrenses. Essa semana lá na Câmara, lá nós debatemos, eu, Adeli e o Felipe ainda, a questão de táxis e aplicativos. E eu dei um exemplo para o Felipe, né, e para o Adeli. Eu sou oriundo do comércio. Então tu imagina se quando surgiu o shopping center em Porto Alegre, o lojista de rua fosse contra o shopping center. Imagina, não quero shopping center, não quero... Então as pessoas têm que se adequar. Hoje o shopping center ele tem um conjunto de coisas que agrega as pessoas, tem estacionamento, o cara quer cobrar 15, 20, 30, 40, ele cobre. E o lojista de rua ele procurou se adequar na questão disso. Ele foi exigir do poder público lugar para estacionar, está exigindo mais segurança, está procurando adequações, uma série de outras coisas. É a questão do sistema de transporte de Porto Alegre. Eu não consigo entender isso do estacionamento dos shoppings. Não, isso aí é uma coisa que a Câmara está só no debatendo. Brasil que isso acontece. Sim, nos Estados Unidos, tu não paga estacionamento, porque tu vai lá adquirir, tu vai comprar, tu vai gastar. O equipamento shopping, ele não tem que ganhar estacionamento no estacionamento. Que virou uma receita. Isso depende, na verdade, né, Mônica? Eu acho que assim, o equipamento shopping ele é uma instituição privada que tem regras privadas e ele pode administrar seu empreendimento com a liberdade que melhor lhe convir. Eu vou no shopping que não me cobra estacionamento. Eu acho um absurdo. Só no Brasil. Cada vez. Fala e depois o Janta. Se algum shopping de Porto Alegre resolvesse isentar de estacionamento aqueles seus consumidores que fizessem compras, por exemplo, imagino que haveria uma vantagem competitiva frente às demais. Agora, cabe ao gestor do shopping identificar isso e se diferenciar. Eu, por exemplo, costumo ir no Bourbon Country, estacionar no Bourbon Country, fazer compras no Zafari e vou para Iguatemi a pé. Ou seja, quem é que tá perdendo? É Iguatemi, que muitas vezes acaba deixando mais dinheiro no Bourbon Country do que no Iguatemi. Felipe, ou seja, não passa pelo Estado intervir na função de deve haver ou não cobrança de estacionamento, qual deve ser cobrado. Mas essa é uma outra discussão que eu proponho pro Diego nos convidar para a gente vir discutir. Eu tô falando, eu queria chegar próximo do liberal. Eu queria chegar na questão do transporte. Eu queria chegar na questão ainda sobre a questão
questão de estacionamento, Mônica? Não, eu quis colocar que eu tenho muita dificuldade, eu não consigo entender porque em países desenvolvidos a gente vai num shopping, estaciona o carro, não paga estacionamento, isso é um incentivo para te adquirir, para te jantar, para te no comércio de rua. fazer. Agora aqui nos shoppings, além de tudo pagar, cada vez aumenta mais. Então que tivesse um espaço de tempo, porque eu acho que o medo que eles têm também é que deixe o carro ali o dia inteiro e vá trabalhar. Isso acontecia num shopping, isso acontecia no Praia de Belas, que era na frente da Justiça. Uma outra questão começou a cobrar foi o Praia de Belas, em Porto Alegre. Eu fico surpresa, na 24 de outubro, na Quinta Avenida, na calçada da 24 de outubro, com a Doutor Vale, tem estacionamento que cobra na calçada, minha gente. Mas não pode. R$20, tu entendeu? Tá ali. Eu quero saber quem fiscaliza isso. Como é que pode essa palhaçada não toda? pode. Mas aquela área Aquele é privada. pedacinho, calçada, Não, calçada. tem uma parte que é privada ali, né? Que faz A calçada é dentro do terreno. privada? Não, é recuo do próprio terreno. Não, aquilo é calçada. Eu morei muitos anos ali. Tu vai me... Bom, eu vou tirar pode uma ser, foto. pode ser. Vou te Eu não mostrar. tenho certeza, pode ser. Mas eu quero dizer que para toda essa cobrança tem oferta e demanda. Então deve ter gente disposta a pagar, né? Agora, por favor, eu sei, eu vou só dizer uma coisa. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu sei que o estacionamento em Porto Alegre é caríssimo. É caro. Mas não tentem tabelar o estacionamento que vai ficar mais caro. Mas não temos nem esse direito. Eu sei. Eu só estou dizendo que é o seguinte, o mercado, quando ele sofre uma interferência dessa do poder público, a tendência é encarecer. Nós já discutimos essas questões. Nesse ponto, o Felipe e eu, PT e o Novo aqui, concordam. Temos tido concordância que tem coisas que você, pelo artigo 170 da Constituição, tu não pode meter o bedelho como vereador. Eu acredito só dele que é burrice. Isso. É um ato de burrice. É uma vergonha. Às vezes você vai num shopping center, você fica meia hora para comprar uma coisinha, até menos. E paga R$13. É uma vergonha. É uma vergonha. É um assalto. É um assalto. É um assalto. Eu não quero tabelar, porque o shopping faz o que quiser. Merece perder o cliente. Tá? Mas é assim, ó, é uma vergonha. Eu concordo. Tá? Eu escolho. Eu gosto sempre, e isso que tu tá dizendo, e não é porque é nosso parceiro aqui, há muitos anos, a Faria Bourbon, tá? Mas eu faço exatamente isso que Eu também, faço. Eu às vezes vou no Bourbon Country ou no Bourbon Ipiranga, e aí eu saio e faço uma comprinha no supermercado. Ninguém é trouxa. Claro, por que eu vou pagar estacionamento? O ser humano reage a incentivos, como já diz a teoria econômica. Então um bom gestor, ele alinha os incentivos de modo a fazer com que o consumidor queira... Né? E se fossem outros espertos, fariam isso. Agora, tem uma coisa, os shoppings cresceram muito por causa da insegurança. A violência, por causa da insegurança. Tem razão. E o que é uma distorção, né? Porque quando a gente vai para fora, não precisa ir longe. Vai para Argentina, vai para Buenos Aires, aqui do lado. Vai para Montevidéu, vai para Santiago do Chile. Sim. Comércio de rua bombando. Sim. Bombando. Aqui, né? Vai dar uma volta. Faltou esse olhar no centro de Porto Alegre, né? Que teria que haver... Ele está abandonado. Teria que haver Mônica, me permita, porque eu vou aproveitar e fazer uma referência ao teu pai, meu querido Pedro amigo... Américo Leal, saudade dele. Pedro Américo Leal, que foi coronel e foi vereador em Porto Alegre. Deputado, secretário de segurança, chefe de polícia. Chefe de polícia, secretário, tudo isso. Pedro Américo, uma vez, numa conversa com ele, há mais de 20 anos, vereador Janta, vereador Adeli, Camozato e ouvintes. Ele disse para mim, num Conversas Cruzadas que eu apresentava na TV Com. Aliás, não sei se tem ainda, os bombeiros ali no centro, tem ainda? A estação dos bombeiros? Não, retiraram. Retiraram. Aquilo ali era ideia do Pedro. Ele que fez. Aquilo ali era ideia dele. Que ele disse, não é possível que o centro de Porto Alegre, com esses arranha-céus, não tenha um lugar para ter o corpo de bombeiros. Se acontecer alguma coisa, é uma desgraça. É uma desgraça. Tiraram agora, por custo. Tá. Aquelas coisas, economia burra, né? Economia burra, né? Porque segurança, né? Bom. Sem segurança nada funciona. O Pedro Américo me dizia já naquela época, anos 90, porque a degradação da segurança começa na metade ali dos anos 90, eu me lembro bem. Mas nada perto do que está hoje. E vem. Ela vem se degradando nos últimos 20 anos, a segurança pública. Tá? E o Pedro Américo dizia... A gente tem que fazer um perímetro na cidade. Tu ouvisse isso dele, né, Mônica? Muitas vezes. Um perímetro. O centro da cidade tem que ser uma zona livre de assalto. É um santuário, ele dizia. Santuário.
Nunca se fez. Vai me dizer que é difícil fazer um perímetro ali, Janta? Em qualquer lugar do mundo que tu vai, tu passeia no centro. Porto Alegre é a cidade mais fácil do mundo de fazer segurança pública e não faz. Tu imagina o resto. Porque só é prioridade o discurso de campanha. Tem meia dúzia de saída. Todos os governantes que entram, prometem, e não fazem nada. Não vamos esquecer também, né? Que por mais que o governo fosse lá e colocasse, né, milhares de policiais, viaturas, né, o município, o governo do estado, enfim, se esforçassem nisso, a gente sabe que a gente tem um judiciário que muitas vezes não cumpre seu papel e solta presos que são recorrentes nos tempo todo. Nos crimes. A gente sabe que falta vagas no sistema, no sistema penitenciário e por isso muitas vezes muitos são soltos. A gente sabe que tem muita gente que defende que tenham menos vagas, inclusive, que sejam feitas, né, que sejam construídas mais escolas em vez de vagas para bandidos que são, né, muitas vezes muita gente querendo que presídio seja um jardim de infância também, um hotel 5 estrelas. Que tratamento VIP para homicidas e tudo mais. Então, existem outras coisas bem profundas que precisam ser modificadas com urgência se a gente quer tratar a segurança pública com a seriedade que ela merece. Não, e é incrível que a gente hoje vê o direito do cidadão de bem, aquele que trabalha, que cumpre leis, o direito básico de ir e vir, ele não tem mais, ele perdeu. Olha, em janeiro eu visitei a minha filha no exterior e eu me dei conta que eu estava feliz de parar numa farmácia às 22 horas, no carro, esperando ela comprar uma coisa e voltar, falando telefone. Mas isso é o básico, é o necessário. Nós perdemos isso aqui. Tá? Então, é assim, ó, é o fundo do poço. Tá? Pessoas humildes que ganham o seu salário no fim do mês, estão na parada de ônibus, são assaltadas. Uma praça. Esses dias eu ouvi com 3 babás, foram assaltadas, parou um carro, fez um arrastão, levou celular e carteira de todas elas. Eles estão roubando crianças. Na igreja, na missa, crianças. Então, restaurantes. Ora, por favor, isso é a falência do Estado. É uma vergonha. Mas saiu a estatística aí. Melhorou. A gente não sente. Tu acha que melhorou, mas tá tão alto que tu acha que. Não, é que o seguinte, parou de cair. Só que é um carro levado a cada 15 minutos no Rio Grande do Sul. Ou seja, é um sanatório. É um sanatório, gente. Uma loucura, parou de cair. Deu uma reduzida, tal. Aí não tem o que comemorar, viu? Não tem o que comemorar. Não pode. Tá? Bom, vamos fazer uma rodada final, 1 minutinho no máximo para cada vereador. Cláudio Janta, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Diego. Queria agradecer ao Adeli, o Felipe, a Mônica, né? E principalmente a ti que nos concedeu esse espaço aqui. E dizer que o nosso intuito aqui é que a cidade dê certo, que a cidade volte ao seu plumo, né? Nós não estamos na política do quanto pior, melhor, pelo contrário. Nós queremos que Porto Alegre saia das cinzas, que Porto Alegre saia dessa fumaça que está em cima dela e que as pessoas voltem a sorrir nessa cidade, que essa cidade volte a ser a Porto Alegre que todos nós sempre tivemos e sonhamos, ser alegre. Porto Alegre volte a ser alegre. Adelicel, obrigado pela presença. Nós temos compromisso com Porto Alegre, nós queremos uma cidade para as pessoas e essas janelas de debate são tremendamente importantes, nós vamos construir juntos uma Porto Alegre do futuro. Mônica Leal, obrigado. Eu vou procurar ser bem rápido, cheguei a anotar o que eu queria dizer. Primeiro, quero dizer que eu gastei 2.400 por mês, totalizando 28.985 por ano. Tá? E também quero deixar aqui para os ouvintes, para os meus colegas, e para ti, Diego, que eu penso que o ente público ele não pode andar na linha transversa da sociedade. O governo ele tem que governar para as pessoas. Ora, se de um lado o município pretende aumentar os impostos, revisando a planta do IPTU para fazer frente às suas despesas, do outro, a sociedade está vivendo um caos na economia. Um dia nós acordamos com o aumento do gás, outro dia da gasolina. Tá? Então, milhares de porto-alegrenses estão desempregados, recebendo salários parcelados. Nós temos que pensar nisso. É o momento de famílias preocupadas e se readequando, se reorganizando. Obrigado. Agora estão fazendo estudo aí para aumentar o etanol na gasolina. Pois é, não para mais, né? Ou seja, para a gente pagar mais e diminuir ainda mais a rentabilidade dos motores aí. É isso que me impressiona, Diego, porque se a roda da economia não anda, como é que não cabe aumentar nada? Reduzir o tamanho do Estado nunca, né? Sempre aumentar a contribuição do cidadão.
Vereador Camozzato, obrigado pela presença. Obrigado, Diego, pelo convite, pelos colegas, pelo debate e aos ouvintes. E eu queria só deixar o recado de que um consenso, e aí falando sobre os consensos que são necessários, um consenso que existe na Câmara Municipal é que a gente precisa rever o quanto antes o Pacto Federativo. É uma informação aos ouvintes, a queda significativa de receitas de Porto Alegre, que faz com que a gente tenha uma crise financeira, ela é decorrente dos repasses do Estado, que foram significativamente reduzidos. Ou seja, em 2018, já que é ano eleitoral, nós precisamos estar comprometidos a eleger reformistas e comprometidos em reformar o Pacto Federativo para que os municípios tenham mais poder. Temos que ter pessoas comprometidas em Brasília, com menos dinheiro na mão do Estado, para que o cidadão tenha mais dinheiro no seu bolso. Muito obrigado, senhores. Obrigado, vereadora Mônica. Olha, os ouvintes adoraram o programa, tá? Obrigado a todos. Que coisa boa, eu adorei. Os ouvintes gostaram muito, e nós vamos repetir aqui, trazendo outros vereadores, tá? Vamos falar cada vez mais da nossa cidade. Obrigado. Tá? Parabéns pelo espaço, Diego. Valeu. Rádio Livre. Rádio Livre. É Rádio Bandeirantes.